Tá no ar? Caramba. Alô, alô? Garoto! Som. Tá vendo? Teste. Continuamos aqui, mudam os ambientes e nós seguimos firmes aqui com este propósito maravilhoso que é levar Firmes um e conteúdo fortes. acessível de qualidade. Estamos vivos. Isso aí, salve galera produteira. Estamos aqui em mais um episódio, o 5º episódio da segunda temporada do Produto Piloto. Eu aqui, Rafael Mazaro, que vos fala. Estamos aqui com um convidado ilustre, um convidado maravilhoso. A lenda. A lenda. Monstro sagrado. Nossa, esse cara aqui, hoje vai dar resenha. Hoje vai dar. Sem soco em ninguém, papo direto. Papo direto, mas sem jabs. Seja direto. Recomendações, seja direto pra não levar um soco de trivela. Antes de passar aqui pro nosso convidado, José Roberto, por favor, se apresente, meu parceiro. Cara, eu tô... Puta, meu nome é Zé Roberto. Você consegue me encontrar nas redes sociais de um jeito bem simples. Como que é? José.RobertoJ no LinkedIn, José.RobertoJ no Instagram. Caraca, Sem complicações, sem complicações. E as suas expectativas pro episódio? Cara, eu tô cheio de expectativas de falar de experiência, ouvir muitas histórias legais aqui, a gente já conversou aí um pouco antes. Tô cheio de expectativas de ouvir causos interessantes, desmistificar certas buzzwords. Então hoje eu acho que vai ser uma oportunidade interessante para quem tá querendo aprender sobre o assunto de CX na prática. Que isso. Você, Fantástico. Renanzinho. O cara decorou, ele gravou o Porra. pitch, né? O cara... Você vê que ele tava caraca. ali meio, né? Tava aqui, Tava ali. pareado, sabe? Sem bandoleira, de cantinho. O cara chegou. Surgiu. Surgiu. O soldado você faz na guerra, meu pai. Soldado você O faz na cara guerra. tá quietinho. O cara tava aqui assim, ó. Caraca. Você não dá nada pro cara, o jogo começou. É soco de 3 dedos e tudo mais. Só dando bica. Bom, eu sou o Renan Cap. Pra me encontrar também nas redes sociais é muito simples e fácil. Renan Cap no Instagram e Renan Cap no LinkedIn. Igualzinho assim, Renan? Igualzinho, Sem idêntico. Sem, Renan Cap. Não é easter egg, não? Sem easter egg. Ah, tá. Bom, Suas minha expectativas, vamos expectativa lá. também sempre alta. Você só vem convidado de alto nível aqui. Hoje não seria diferente. E é isso. Tô ansioso pelos debates que a gente vai ter aqui sobre experiência do cliente, sobre carreira e assim por diante. Vamos nessa. Muito bem, eu não falei minhas redes sociais, eu sempre deixo essa piadinha aqui pra galera, porque no LinkedIn eu sou o Rafael Mazaro e no Instagram, que eu não fiz curso essa semana, não falei Instagram porque eu não fiz CCA essa semana. Se patrocinando. É Mazaro Rafael no Instagram. Você tá? aperta 5362. As minhas expectativas Sério? para esse episódio, como sempre, como o Renan falou, é um papo de alto nível, um papo onde eu sempre aprendo, eu sempre falo que esse podcast aqui é o maior MBA que eu... NBA, porque estou nas finais, né? Os playoffs. Patrocina nós. Ladeira Ninguém patrocina, não. Ladeira abaixo. Um dos não tá difícil, né, velho? Hoje tá demais. Hoje não vai. Um dos maiores MBAs que uma pessoa pode fazer é assistir esse podcast. E hoje não será diferente. Então estamos aqui com o Thiago Trevisan, ele que é Head de Experiência do Cliente na Comgás. Por favor, Thiago, se apresente pra turma aí. Fica à vontade. Ó, normalmente. Você apresenta direitinho. Faz direito. Faz Eu direito. anotei a hora que a gente perdeu o controle do podcast foi no minuto 2. Então estamos indo bem. Tamo indo bem. Tamo indo bem. E esse é o Vou nosso pegar novo dessa. recorde. É isso. É o novo recorde. Estamos a 0 dias. sem metas. Muito bem. Turma, prazer estar aqui com vocês. O soldado abatido já recuperou na hora ali. Pra quem não tá entendendo, pô, eu escuto o podcast de vocês, beleza? Eu sou um ouvinte desse tempo. E eu, às vezes, tento entender as piadas internas ali e fico meio puto. Então, como eu não quero deixar a galera puta lá, vou explicar, né, um pouquinho. Pode ser. Feedback ao vivo, hein? Feedback ao vivo. Feedback. Boa, Essa é a experiência do Boa. O cliente. papo é reto. isso. Cara, quando eu dou Isso é soco... experiência. Ele tem não empatia. Não é de 3 Não, dedos. só de 3 dedos, né? A sopinha de letrinhas, tal, etc, né? Então fica aqui. A gente tava aqui, o Zé abatido hoje, né, Zé? Pô, tô ferrado de estômago. Ferrado do estômago, tava ali murcho. E eu tentando melhorar a energia do Zé. Eu falei, pô, não é possível, cara. Já ouvi 25. Na minha vez, o cara tá murcho, o pneu assim. A calibragem, sabe quando você coloca lá 17, assim, na hora de calibrar. O pneu, pô, na minha vez, cara. O Zé vai estar assim. Então, a gente vai procurar
o podcast inteiro ficar lembrando desse assunto, pra gente poder Claro, zoar o claro. Zé. E o outro eu não vou entrar em tanto detalhe, né? Porque eu acho que é deselegante, né? Mas eu diria que assim, que tem pessoas que têm a habilidade de manusear a mão de formas assim, diferentes, né? É verdade, é verdade. De formas curiosas. É lutador, né? Lutador. Caramba, cara. MMA. Eu só dei um soco, gente. De 3 dedos, assim, com os dedos. Parecendo uma naja. Machucar o mindinho, cara. Parecendo uma naja, meu dedo. Eu não sei quem joga Conseguiu machucar o futebol, mas mindinho. tem um jeito de você chutar a bola de 3 dedos, né? Assim, É, agora esse é o- soco, eu nunca tinha visto, cara. Soco de trivela. Dá pra gente Soco de inovar. 3 dedos. Dedos. Dá pra gente inovar. Eu vou esconder ele aqui. Esconde isso, esconde isso, pelo amor de Deus. Mas tô feliz, então, de estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A zoeira à parte, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É legal pra caramba. Eu saí de... Agora vindo aqui no caminho, né? Falei, puta, tomara que a gente tenha um papo maneiro pra servir pra alguém que tá ouvindo isso daqui. Servir pra uma pessoa que tá ouvindo isso daqui. E mudar o direcionamento de alguém. Já valeu nosso podcast, já valeu o nosso papo. E vocês estão proporcionando isso pra mim, né? E pra mais um monte de gente que pode estar ouvindo a gente aqui. Então, Legal. prazerzão estar aqui, turma. Esse é o nosso propósito, é levar conteúdo para quem está buscando transição, está buscando se atualizar. É o propósito dessa conversa aqui, né? É isso aí, um papo de acesso, um papo que ele habilita aqui uma discussão sobre vários assuntos, o que não fica preso a um determinado tipo de público. Então, cara, você que tá aí e quer, de fato, consumir um conteúdo, eu falei sobre o MBA e não é da boca para fora, eu acredito muito nesse nosso projeto aqui. É um conteúdo de muito acesso, um conteúdo muito rico, com pessoas com uma baita experiência. Então, Thiago, estou muito feliz que você esteja aqui com a gente, tá? Tamo junto. Vamos fazer ser legal. Bora lá. Falando um pouco sobre você, na minha opinião, ninguém nasce executivo. Se você constrói uma carreira de executivo com o tempo. Eu queria ouvir um pouco de você sobre, obviamente, a sua experiência, como você chegou numa posição executiva, quais foram os percalços aí. E a gente vai trocando também, porque também temos o Zé como executivo, o Renan, que empreendeu por muito tempo, eu que estou buscando aí uma carreira mais executiva, então vamos Boa. ver aí. Boa. Legal, boa pergunta. Eu fico meio frustrado quando alguém olha pra mim e vira pra mim, putz, você é um líder nato. Eu fico putaço quando eu escuto isso daqui. Parece que o negócio nasceu construído. Tanto de né? soco não. de 3 dedos que você deu por aí, né? Tanto que eu cara? tomei. Eu tomei muito mais do que eu dei, viu? Soco de 3 dedos, né? Então é legal o ponto, porque, putz, a gente teve que desenvolver uma série de competências, né? Pra poder sobreviver no lugar onde a gente ocupa, né? E eu tenho advogado bastante na causa de acabar com o romantismo corporativo, porque ele tá na moda, é uma hype, né? Todo mundo fala disso, né? Um ambiente fofinho e tal, etc. Mas na prática esse lugar não existe, né? É resultado. É resultado selva. Selva. Né? Isso aí. Então é um pouco de, lógico, né? Inteligência que a gente tem que ter emocional para sobreviver a algumas determinadas situações, mas muito também de experiência, bagagem, um pouquinho de cabelo branco vai ajudando, né? A gente tá num lugar mais adequado aqui. Mas por outro lado, né? Eu também acho que a bagagem que, embora não seja nato, né? A gente nem sempre nasce com isso, mas a bagagem, aquilo que a gente carrega da nossa família, traz uma série de experiências para o nosso ambiente corporativo. A gente acaba reproduzindo as experiências de vida para o ambiente corporativo. Então, aquilo que a gente recebe de instrução na nossa escola, na nossa família, tal, etc. Quando a gente vai para o ambiente corporativo, a lente que a gente traz é um pouco daquilo que acabou formando a gente, né? Então, eventualmente, as pessoas que têm menos oportunidade, né, acabam, durante a sua infância, durante a sua vida, tendo que ser mais nato do que as outras pessoas, sabe? Tendo que correr um pouquinho atrás mais do prejuízo para conseguir sobreviver a esse ambiente, né? E projetar, né, a sua carreira baseado nas experiências que já teve, assim, com um pouquinho mais de complexidade, quando a oportunidade não tem lá no início da sua infância. Então, o jeito que eu procuro entender é, cara, estou num ambiente de trabalho, eu faço o meu melhor, tenho vontade de tocar a vida das pessoas através do meu trabalho, mas eu entendo que está todo mundo lá com um objetivo diferente, né? Nem sempre o objetivo é o mesmo. Tem gente que está lá só para ganhar dinheiro, tem gente que está lá por um propósito, tem gente que está lá para casar. Eu casei, né, no ambiente corporativo também, não era meu objetivo, mas como eu não tinha habilidade de dança, não era bonito, e o único lugar onde eu ficava, eu tinha um espelho, né? Olhava lá e falava, pô, né, não sou bonito, eu acabei casando. Né? Não era bom de boxe, né? Não Não tinha. é bom de boxe? Não tinha. Mas uma coisa que não faltava pra mim era ânimo, sabe? Eu sempre ia pro meus compromissos animado, tal, com vontade de fazer o meu melhor, sempre, sabe? Assim, né? Boa.
Então, já nem sei mais o que você tinha perguntado pra mim. tá muito na zoeira, né, esse negócio aqui. Não, a gente tava falando sobre o teu perfil executivo, né? Eu acho que, aí pegando um gancho do que você estava falando, né? Você não chegou a concluir, mas vamos lá. Chegou, os caras ficam zoando, né? Porra. Eu, de fato, acho que o perfil executivo, né? E aí, pegando você... Hoje, você é executivo de experiência na Comgás, né? E aí você tem uma carreira toda que foi... Ela é uma combinação de experiências, né? É claro que tem a ver um pouco com a escadinha, né, da vida, né? De você começar ali de um ponto em que você... Tem muita gente que tem uma carreira linear. Tem gente que vai pivotando em vários momentos da carreira. Tem gente que nasceu para uma vida um pouco mais empreendedora, né? Aquela coisa não tá dentro do ambiente corporativo. E tem gente que, de fato, a vida foi levando e você acabou construindo um repertório que ele te encaixou no ponto certo, né? Boa. Como é que você se vê aí nessas opções? Boa. Eu queria chegar nesse lugar. Obrigado por ter me resgatado do lugar onde eu Do fui. limbo. Você me sacaneia, mas eu te Mas ajudo. duraram né? quantos minutos aí da zoeira 1 para 2? Uns 4 minutos, pelo E menos. esse é o nosso novo recorde. Né? Estamos bem. Estamos bem. Seria bonito aqui eu dizer que foi tudo muito planejado, orquestrado, mas acho que quase ninguém diz isso, né? Puta, a vida vai levando a gente para caminhos diferentes, né? E aí, contando um pouco da trajetória, né? E como que as coisas foram acontecendo, né, na minha carreira, eu sou formado em ciência da computação, então, teoricamente, minha bagagem é de tecnologia, teoricamente. Né? A bagagem de tecnologia. Por que teoricamente? O primeiro programa que eu fiz, eu lembro bem o olhar da minha chefe com relação ao primeiro programa. Para quem não é de tecnologia, hoje não tem mais isso, mas putz, eu vou revelar um pouco aqui a minha ancestralidade aqui, né? Eu não sabia programar bem, então eu colocava um print a cada linha de código que eu fazia para saber o que o meu código estava fazendo, né? O programa parou aqui, ponto. O programa parou aqui, 2 pontos. O programa parou aqui, 3 pontos. Logicamente, na faculdade isso pode funcionar, mas no ambiente profissional não é o que é esperado. Aí minha chefe olhou para mim e falou, Thiago, você não topa, de repente, tocar a parte do cronograma aqui, desse projeto e tal? Então, eu tive a primeira promoção para virar gerente de projeto, né? Muito mais a ver com a minha incompetência na hora de programar do que qualquer outra coisa. Aí eu tava comentando sobre a bagagem familiar e tal. Eu sou o único não psicólogo da minha família, né? Então só tem psicólogo. Sua família é todo mundo psicólogo? Todo mundo psicólogo. Caramba. Depois da segunda geração, né? Primos, irmãos, tal. Todo mundo foi pro lado de cabeça. E eu lembro bem dessa história, né? Quando eu tava para escolher a faculdade que eu ia fazer, eu falei assim para minha mãe, no ápice da minha maturidade, aos 17 anos, eu falei pra minha mãe, ó, mãe, esse lance de psicologia não tá com nada isso daí. Daqui a um dia é tudo computador. Eu vou cuidar de computador, não vou cuidar de gente, não. Eu acho que eu não tava nem tão errado, mas também tava longe de estar certo. Verdade. Até porque hoje tá uma hype, né? Uma hype. hype, O momento é um momento de saúde mental. Exatamente, né? Então, putz, os meus parentes psicólogos estão surfando essa onda, né? Ainda bem, a família agradece. E aí eu, então, fui para esse lado de gestão de projetos, né? E aí eu acho que um pouquinho do lance do DNA me ajudou, que eu consegui entender rápido, né? Eu acho que isso que me levou para uma carreira mais de gestão, que permite depois a gente avançar para posições hierárquicas dentro das empresas de maiores responsabilidades, tal, etc. Eu entendi que, putz, no fim do dia, não era sobre um programa melhor ou pior, não era sobre uma data que a gente entregava mais para frente ou mais para trás. Né? No fim, era como as pessoas que iam receber iam perceber valor naquele negócio. Né? E, eventualmente, a percepção de valor é um negócio bastante particular, bastante individual. E entender o comportamento humano é o que ia fazer a diferença no meu dia a dia. Para entregar o meu cronograma na data ou não. Né? Se o Renanzinho ia topar trabalhar um pouquinho a mais para alguma coisa que ele nem sempre estava 100% comprado com aquilo, mas a gente precisava dele para aquele desafio. Se o Zé ia topar fazer um código numa linguagem que ele não gostava. Se o Rafa ia topar, de repente, fazer alguma coisa que poderia colocar em risco o emprego de alguém que ele gostasse. Né? E eu falei, putz, beleza, se eu entender um pouquinho de como que é o comportamento do ser humano, eu acho que eu consigo entregar melhor valor para a turma. E você quase voltou para psicologia, hein? Quase voltei para psicologia, cara. Aí eu fui estudar gestão de mudanças. E, cara, como esse negócio me ajudou. Aí você fez o ITIL.
Eu pulei essa parte. Eu fiz o art, eu fiz o Cobit, eu fiz toda a sopinha. Sopa de letrinhas toda. ISO 9000. ISO 9000 e tal. Mas a gestão de mudanças não é de gestão de mudanças do art, tá? Gestão de mudanças gestão de stakeholders, como que o ser humano se comporta, tal, etc. E esse Gmood, né? Gmood. É. E esse negócio, cara, me ajudou pra caramba, porque quando eu tive a chance, né, aí gerencia um projeto, aí você gerencia alguns projetos, daqui a pouco você tem gerente de projetos contigo, a coisa foi acontecendo. E aí eu entendi a necessidade de entender, né, como eu estava explicando aqui, o comportamento humano, tal, etc. Isso me ajudou a fazer uma liderança mais humanizada. Eu falei no começo que não existe mundo romântico, isso não significa que é só pancadaria o tempo inteiro, ao contrário, né? Acho que você entender como você toca o coração de um outro ser humano é o que vai fazer você entregar resultados mais qualificados, mais, enfim, que gerem o bendito do valor, né, que a gente tanto busca aqui. E aí, desse lugar, né, eu fiquei um pouquinho em braço de TI, braço não TI, e aí, num dos grandes projetos que eu estava tocando, era um projeto de experiência do cliente. Né? E aí eu fui convidado a, então, em vez de você ficar só tomando nota e fazendo FUP dos outros aqui, vem para esse lugar aqui, né? Vai lá e entrega. Esse projeto que é fácil você passar aqui com uma avaliação, né, da nota 0 para custos, 10 para entrega, 5 para qualidade, tal, etc. Agora, faz a coisa acontecer. E aí eu voltei de novo, né? E por isso que eu comecei dizendo lá que a formação da gente influencia muito na nossa carreira, né? Voltei pro meu lugar de origem aqui da minha família e falei, caramba, o que eu tô fazendo tá mudando a vida de alguém, cara. Me deu a minha ficha caiu, assim. Aí eu falei, então isso daqui que eu tô fazendo, no caso, ela está impactando 7 milhões de clientes. Eu falei, cara, é muito poderoso esse negócio olhar aqui. para o impacto do que você faz é um negócio que mobiliza, né? De fato... É o lance do propósito, né? E eu tomo cuidado com as buzzwords aqui, você comentou, né? Você no começo, mas é sobre isso, cara. Eu falo, caramba, o negócio que hoje, né, eu trabalho na Comgás, né? E eu falo para minha galera recorrentemente, né? Eu falo, cara, você não vende gás. Pô, Thiago, que merda é essa? Lógico que a gente vende gás. Eu falei, não. Você vende, eventualmente, um almoço que pode ser uma reconciliação de uma família. Você vende um banho quente depois de um dia que você tá triste, Zé. Sabe, tá podre. Né? Chega lá, tá desmotivado. Cara, você vende um banho quente, o cara vai chegar lá, aquela ducha forte na cabeça, na nuca ali, que vai dar aquela relaxada, né? É sobre isso, cara. A gente tem que encontrar qual que é o bendito do problema, né? Que a gente tá resolvendo de alguém. Que solução que a gente tá dando para alguém, né? O outro exemplo que eu falo pra minha turma, né? Eu falei, eu não queria pagar minha conta de telefone, é caro pra caramba, né? Esse negócio aqui. Eu não fico pistola toda vez que eu tenho que fazer o Pix lá, o débito automático, né? Toda vez que desconta lá da minha conta. Mas, cara, esse negócio traz um valor pra mim. Não tô falando se é bom ou se é ruim, mas ele traz um valor que eu consigo falar com as pessoas que eu mais amo. Cara, se eu apertar um botão aqui, a pessoa que eu mais amo vai ver, vai pensar em mim, vai lembrar de mim, vai me responder, tal, etc. Sim. Então, esse é o valor que a gente traz por trás, né? Então, acho que quando você consegue pensar assim, inspirar o seu time a pensar assim, né? Eu acho que o céu é o limite da posição de executivo. Uma construção muito diferente, no final das contas. Porque quando você consegue estimular o time a pensar realmente no impacto, você começa a estimular neles múltiplas perspectivas sobre essa mesma coisa, né? Claro. Então, o cara vai... Aí, como você tem pessoas diferentes, você vai ter... ali gente que vai olhar para esse negócio com uma perspectiva, como você falou, puta, é um banho quente, é um almoço de família, e com isso você consegue olhar para aquela iniciativa e construir coisas que podem produzir experiências múltiplas, né? Isso aí. Exatamente. Eu acho que a gente fala muito aqui, né, sobre, você começar olhando pro problema, né? A gente sempre fala aqui, né, sobre criar, em vez de ficar se apaixonando pela solução, ali, e você conversa muito com isso que a gente sempre traz aqui, né? Cara, o problema é que a gente tá resolvendo, né? Então, vai muito na causa ali, na raiz do negócio, né? Porra, você falou sobre a questão da liderança, que... você é um líder nato e tudo mais. Cara, eu concordo contigo que a liderança, ela se constrói, mas ouvindo o seu repertório aqui, você traz aspirações que te traziam para este caminho. Sim. Um caminho de, cara, eu quero gerar impacto em escala. Como que eu consigo gerar impacto em escala? Olhando para o que eu faço hoje. Sim. Então, o caminho da liderança é um caminho que você consegue, através das pessoas que estão ali, primeiro você tem um impacto naquele seu primeiro grupo, que é o grupo dos seus colaboradores que estão ali no seu time. Então, você tem que sempre se preocupar ali com a galera que está com você no dia a dia. E, obviamente, para aquela galera estar empolgada,
é naquilo que você falou, cara, eu não vendo só o produto ali, o commodity, eu vendo o cara se dando bem ali num momento familiar, o cara tendo ali alguma coisa que proporcione felicidade para ele. Então, Claro. é legal, porque, como eu falei, né, não é só uma discussão de que, beleza, tem uma construção, não é uma discussão de que caiu do céu você ser um líder, mas tem uma aspiração Claro. que veio com o tempo, né? Claro. Agora, me parece que isso passa por uma certa... me parece não, de fato, isso passa por uma certa consciência, né? Assim, eu sou formado em física, né? Então, assim, pivotei pra caramba na minha área, pra tecnologia. Comecei programando, eu gostava bastante de programar. Era tão bom quanto eu, Zé? Eu acho que era melhor um pouco. Era melhor que eu dando soco, pouco, Zé? Era melhor que eu dando soco? Talvez sim. Ó, calma aí. Realmente A tá gente já difícil. há Tá difícil. 3 minutos, Tá esse não é o difícil. nosso. Não deu, não bateu. Mas uma coisa que eu digo que foi um salto, que foi realmente algo diferencial, que foi diferente pra mim, e que quando eu olho comparativamente, eu acho que é uma diferença, é a capacidade de você olhar, ter essa coisa, essa visão, essa coisa holística, né? De você enxergar o impacto na ponta. Porque isso não é óbvio. Parece muito óbvio se você contar a história do início ao fim, mas quando você está lá dentro da empresa, que você está numa Big Corp, é muito complicado você conseguir enxergar isso. Atrás de um PC ali, né? E Pô. atrás de um PC, um grupo programando, etc. E é mais complicado ainda você levar isso para o teu time. Perfeito. E eu acho que quando você faz isso bem, você acaba se tornando uma referência tão legal que isso gera uma projeção também, né? Claro. E essa projeção, em geral, ela acaba sendo parte do que te ajuda a alavancar também. As pessoas... Puta, tá ali o Thiago fazendo um trabalho legal, o time dele é engajado, o time dele tá sempre fazendo coisas legais e também tem a forma como você leva isso pra frente. Isso é um pouco da construção social, porque uma grande corporação, como qualquer outra coisa composta por pessoas, é um ecossistema social como outro qualquer, né? Perfeito. Então você tá ali interagindo, como você estava falando de ler as pessoas, né? Você está interagindo, você tem uma influência que você acabou construindo, Perfeito. baseado, talvez, ora nesses aspectos, ora em aspectos que, enfim, que podem variar um pouco mais dependendo do ambiente, mas é meio por aí, né, cara? Sim. No fim, E Zé, assim, o complemento aqui, né? No fim, né, a gente passa a fazer gestão de pessoas, né? O nosso pensamento tem que ser menos egoísta, naturalmente, né? Porque, cara, você passa a ser responsável pela carreira daquela pessoa. Quando você chega a carreira como um negócio isolado da vida da pessoa, né? Aí você vai para uma frieza do mundo corporativo, que embora a selva existe, né? Aqui é a frieza corporativa que não traz o engajamento, não traz o senso de propósito. E a produtividade que se busca no ambiente corporativo da selva, você não encontra. Então, óbvio, você tem alternativas ali para tornar o seu ambiente de trabalho, né, um lugar legal para estar. Puta, quem não gosta, né? A gente estava... por acaso, a gente que está aqui já trabalhou tudo junto, né? Aqui, né? E o esforço que a gente fazia para que o nosso ambiente de trabalho fosse um lugar legal, e esse lugar legal ia trazer mais resultado, né, no fim do dia é o que importa. E o link ainda que eu queria fazer, olhando, né, para esse viés de resultado, quando a gente tem esses lances de aonde acaba o meu trabalho, né, que valor que eu estou gerando lá na ponta, a pergunta inicial do Rafa foi sobre transição de carreira, né? Quando você tem esse pensamento, né, e eu sou... Hoje parece talvez até arrogante a forma que eu vou trazer aqui, mas não é sobre isso. Cara, quando você entende o propósito do seu trabalho, no fim, pouco importa, né? Eu já tive chance de liderar time só de tecnologia, só de projeto, só de experiência de cliente, só de processo, tudo junto e tal. Quando você dá este senso de propósito, o resto quase que é meio que ferramenta, sabe? É menos importante. Por aquilo que você fala. Cara, beleza, agora o time de tecnologia, tudo bem. Galera, como que a gente vai fazer o melhor sistema, o melhor software, o melhor produto que a gente tem aqui pra gente, no fim, gerar esse valor lá na ponta, esse lance de, eu tô entregando uma refeição em família pra alguém. Beleza, agora você é o cara de experiência do cliente. Cara, pouco importa. Mas no final do dia, como que eu vou usar as melhores ferramentas de discovery, de delivery, não importa, de NPS, de central de atendimento, para que no final do dia eu entregue um banho quente lá pro cara.
Eu super concordo. Acho que a discussão é essa mesmo. Desculpa, Renan. A discussão é essa mesmo. É o que o Renato vai comentando. A gente está sempre falando aqui de entender o problema, né? Entender o problema, daí tudo se desdobra, né? No fim das contas, que ferramenta você vai... Que solução você vai estar muito relacionado a qual é a dinâmica que você quer usar para resolver o problema, se colocar mais energia ou menos energia. Eu sempre digo o seguinte, cara, até trazendo isso um pouco para o aspecto de tecnologia, agora liderando, por exemplo, um time de engenharia, né? Cara, quando eu olho para as situações que a gente está vivendo no âmbito estratégico, nas discussões que a gente vive ali no dia a dia, eu sempre digo, gente, tecnologia não é o problema. Isso não pode ser o problema. O problema... você tem que entender o problema do cara. O problema é o problema do cara. O problema do cara, o que ele está vivendo. Dali para trás, a gente vai aplicando pequenas injeções de remédio, seja lá qual for, uma solução um pouco menos robusta agora, uma ação manual num primeiro momento que seja, mas a gente vai de fato resolvendo ou de fato evoluindo, né? Dando movimento para esse processo, né? E aí, assim, acho que isso cria uma dinâmica que ela torna essa coisa de, cara, tem um time assim, o assado, é secundário, no fim das contas. Perfeito, né? perfeito. Fala aí. Exatamente. Cara, vocês estavam falando, me lembrou daquela... É meio clichê também, né? Até fala aquela historinha do... Quando o presidente dos Estados Unidos foi lá na NASA, na época que tava lançando o homem pra Lua, e perguntou pro faxineiro lá, né? Pô, que legal que tal. O cara fala, pô, qual é o seu trabalho, né? O cara falou que era, pô, tô levando o homem à Lua, né? Não é limpar o chão. Ele tá com um propósito muito maior do que sem ele não estaria acontecendo aquelas coisas. Mas o ponto que eu queria também levantar, eu queria até escutar de vocês. Cara, aqui a gente tá trazendo muito ambiente positivo, né? Coisa aspiracional, tudo muito bonito, né? Mas a gente sabe que existe também o lado, igual você comentou, da selva. Pô, é resultado, né? Às vezes tá um momento ruim da empresa. A empresa pode estar indo mal, né? Claro. Afinal, o objetivo final é gerar lucro pros acionistas e tudo mais. Como lidar nesses momentos de incerteza, esses momentos de turbulências, né? Tá, ó... Assim, é uma pergunta meio aberta, mas... Não, tá tudo bem, Renan. Assim, você só vai crescer dentro do ambiente corporativo se a empresa estiver crescendo. O jeito mais rápido de você crescer é quando a empresa está crescendo, né? Quando a empresa não está crescendo, putz, a selva aumenta, né? Porque aí o instinto de sobrevivência... aflora. Porque é selva, né? Selva, cara, sobrevive o mais forte. É isso né? aí. Não tem... Ou quem corre mais que o outro. Exato. Você não precisa correr mais que o leão. Você só precisa correr mais que o cara do amiguinho. É isso aí. O cara que tá do seu lado, né? Então, tem um pouco disso. Aí entra, Renan, o jogo de ego, né? O jogo de cartas não tão abertas, né? Não tão postas na mesa. Então, o que a gente não pode cometer, né? Não pode ser ingênuo no ambiente corporativo. Cara, a gente sabia que tem nisso, né? Eu por natureza, confio nas pessoas. Beleza. Até que se prove ao contrário. Normalmente se prova ao contrário. Às vezes você passa a vida inteira não encontrando, né, esse contrário. Aí. O que eu estou sendo objetivo? Quando você entra num papo, você começa a receber muito o falso positivo. Você fala, pô, tamo junto, bora fazer e tal. Tenho certeza que todo mundo aqui já lembrou de alguém ou alguma reunião que você tava lá. O cara, não, vamos fazer. Pô, tô top. Não, essa aqui ideia é ótima, cara. Tá, não sei o que lá. Passou uma semana, nunca mais fala no assunto. 2 semanas, nunca mais troca no assunto. O benefício de ser CLT, né? O Zé falou aqui no começo, né, cara? Pô, tem gente que nasce para empreender, tem gente que nasce para ser CLT. O benefício de ser CLT, se não tiver um lugar legal para você, você tem a chance de ir embora. Né? Aqui, muitas pessoas fazem isso. Quando o ambiente não está mais refletindo a sua realidade, você vai embora. Assim como a empresa faz com a gente. Ela falou, pô, cara, o jeito que o Thiago pensa não é mais o jeito que a empresa está pensando. Thiago, valeu. Né? Próximo. Aqui, o lado, né, talvez luz aqui desse assunto, mesmo olhando para o lado sombra aqui dele, cara, eu acredito que a gente sempre tem a chance de influenciar o meio, né? Eu sei que é só uma coincidência, mas eu queria... Quem estiver vendo o podcast agora, né? Eu não bebo. Pela primeira vez no produto piloto, não tem um copo de cerveja aqui, cara. Talvez o copo fique um pouco mais... o copo não, né? O papo, desculpa. Fica um pouco mais chato, né? Porque a cerveja vai deixando a gente desinibido. Então, eu sempre tenho né? Não tem uma tradução adequada por isso,
É uma palavra chamada accountability, né? Que os americanos usam pra caramba aqui. Cara, não importa o que aconteça. Uma parte da responsabilidade é minha. Então, cara, por pior que esteja a situação, né? Por mais conflituosa que seja a situação, cara, eu tento entender o que eu posso fazer para tornar aquela situação ideal para eu estar. Né? Aí tem talvez um pouco de egoísmo mesmo. Tá bom, a empresa não está bem, eu não sou mágico, né? Mas qual é a melhor condição que eu posso estar aqui? O que é melhor que eu posso fazer para que isso daqui vire um lugar legal para estar? Porque se não tiver legal, o benefício do CLT, né? Valeu, né? Tô indo para um outro lugar. Na minha opinião, existem selvas em qualquer lugar. Qualquer CNPJ que você vá, vão existir situações em que, cara, a discussão é sobre resultado. Isso você pode mudar para qualquer CNPJ que no final do dia é sobre gerar um resultado. Porém, você pode, como o Trevisan falou, escolher ou não aquelas batalhas. Quando a gente pensa na posição de uma liderança, como a grande maioria aqui somos, e é legal que a galera de casa saiba disso, nem sempre tudo que a gente recebe de informação são as informações que são fáceis de repassar. Então, tem um caminho que cara, eu vejo as capacidades instaladas no time e eu consigo usar dessas capacidades para poder resolver aqueles problemas em cima do que é possível repassar. Então, a selva, ela tem, mas é interessante que a gente faça sempre o jogo limpo. Acho que aquilo que a gente sempre fala, né? Vai bater, bate na bola, faz o jogo limpo, use dos seus recursos. Os caras já logo apontam pra porrada. A gente já tá há 5 minutos, esse é o novo recorde. Use dos recursos que você tem. Carrinho por trás não pode. Use dos recursos que você tem para poder, de fato, apoiar ali no dia a dia com o time, com as informações que você pode passar, mas é jogar limpo. Cara, não tem fórmula mágica aqui. O importante é você saber usar bem as capacidades que você tem com o time no dia a dia, saber absorver bem as cobranças que existem. E tem horas que é aquilo. Dependendo do momento que a empresa está crescendo, cara, a discussão da selva ela é diferente, porque tá todo mundo querendo surfar aquele momento, né? Mas quando a selva ela tá mais complexa, que cara, a discussão é sobre eficiência operacional, principalmente quando tá nesse nível que é fazer mais com menos ou com o mesmo, minimamente, né? Que é um bom cenário, pelo menos você fazer mais com o mesmo, é a hora que você tem que saber jogar o jogo também. Talvez aí é a hora que alguns se sobressaem, na minha opinião. Quando tá todo mundo voando, cara, é muito fácil você falar, o cara tá bem porque tá todo mundo voando, ali tá entrando dinheiro, tá conseguindo investir no projeto, mas na hora que as coisas secam, a grana seca ali, você tem que espremer ao máximo para fazer as coisas acontecerem, tem 2 pontos, né? O primeiro é você dar o recado pro time de que a gente precisa ser eficiente, e o segundo é ser firme, do tipo, cara, você tá entendendo que se a gente não entregar esse tipo de resultado, não é uma discussão sobre eu, sobre você, todos nós vamos nos ferrar. Sim. Então, abrir o jogo também, ser sincero com o time é uma discussão complexa que precisa acontecer. Né? Acho que tem um aspecto central nessa história que, pra mim, é um pouco de desconstrução do romantismo, né? Cara, se tá num momento que tá ruim e você não encontra mais fit, a carreira é sua. Eu já vi milhões de situações do cara... lamentar e ficar ali, né? Lamentando, tá lá há anos, mas tá vivendo em sofrimento, né? Cara, a carreira é sua, você tem toda a liberdade de buscar outro lugar e procurar felicidade, né, cara? Procurar encontrar algo que tenha sinergia e você vai ser feliz e provavelmente vai fazer um trabalho melhor, né? Isso eu acho que é um ponto importante. Até para aquele cara que tá em transição, que às vezes tá fazendo uma coisa que não é legal, que não tá afim, que tá pensando no que fazer, cara. É claro, não vai fazer a loucura, mas é importante se desapegar também, né? Você entender que deu, né? Deu. Partir para a próxima, né? E o lado, assim, todas as vezes que eu senti uma evolução grande na minha carreira, foi quando passamos momentos parecidos com esse, assim, né? O lado positivo desse negócio é, cara, se tá selva... Turbulência? Se tá na turbulência, como é que é? Mar vermelho. Mar agitado, né? Mar calmo. Mar calmo, nunca fez bom. Mar calmo, cara, eu acredito assim, mas demais. Cara, peraí, quer falar de novo pra gente pegar o corte depois? Tô brincando. Vai lá. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Porra, isso daí o mundo inteiro fala, né? Cara, mas é real pra caramba isso daí, assim. Quando você passa aquele momento que você não tá um pouco confortável, você tá um pouco mais tranquilo, putz, passa 2, 3 meses, vem
aquele sentimento de, pô, tô meio estagnadão aqui, a parada não tá acontecendo. Agora, quando você passa na pancadaria, que te dá gastrite, né, Zé? Né? Que te dá azia ali, que você tá, porra... já estamos 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, né? Os caras, Não, cara, que tal... A brincadeira à parte aqui, né? Mas quando tá agitado mesmo o negócio, cara, você vai passar uns 2, 3 meses na fossa. Que você tá lá, você fala, meu Deus. Mas depois passa esse mesmo tempo, aí o sentimento é o outro. Você fala, caramba, quanta coisa quanta ferramenta. Sensação de realização. Realização, cara, né? Porque você fala, cara, eu consegui, eu sobrevivi àquela parada lá, né? Então, tem os dois lados, né? Das coisas aqui. Eu prefiro viver um pouco mais de selva. Né? Porque eu acho que isso me torna um profissional melhor, uma pessoa melhor aqui. Quando fica muito calmo, muito tempo, eu rapidinho... colhe os frutos e já quer... O Zé uma vez usou essa expressão aqui no podcast aqui. Eu gosto do barulho da bomba, cara. Ah, eu gosto de guerra, cara. Eu gosto de guerra. Puta, eu gosto... Eu gosto, cara. Aquele cheiro de Tá pólvora. todo mundo tranquilo. Cheiro de pólvora. Cheiro Tá de todo mundo pólvora. tranquilo, eu começo, cara, puta, tá muito tranquilo. Tá muito cara. tranquilo. Ó, Muito tranquilo esse morro. você... Ninguém dá um cutuca aí no rádio aí, cara. É uma coisa errada. Carioca é foda. velho. Carioca é isso. Mas o que a gente não pode confundir, o Rafa falou isso, né? Puta, o fair play não pode acabar, né? Até na guerra tem regra, né, cara? É verdade. Não mata o mensageiro. Tem algumas regras, né? Pô, não mata o civil, tal, etc. O que a gente vê é que tem, eventualmente, profissionais que fazem a selva acontecer sem regra, né? Puta, faltando com respeito. Com coleguinha, né? Puta, não puxa a orelha do... Né? Não enfia o dedo no olho do coleguinha, né? Pode até puxar a orelha, mas enfiar o dedo no olho não rola, né? Aí quando vai para esse lugar, aí eu acho que não é mais a selva, não é mais um ambiente de aprendizado, né? É um ambiente tóxico que vai te deixar doente, que você tem que sair fora desse lugar, né? Porque aí também ninguém merece. Então, a selva que eu me refiro, cara, é um lugar próspero, mesmo que seja selva, né? É um lugar que, puta, te desafia pra caramba. Sabe aqueles desafios que você recebe assim, que você fala, caramba, e agora? Não tem a menor ideia de como eu vou fazer isso. Aí você vai pra porrada. Aí você sai do outro lado. Mas no fair play, né? Se acabar o fair play, aí acabou o game. Aí parou de ser engraçado. Você contou agora, eu vou contar um caso aqui e dando feedback. A gente fala bastante sobre essa questão da liderança e sobre a confiança que você precisa ter com o seu time para que as coisas aconteçam. Bom, eu e o Zé, a gente trabalha junto há muito tempo, assim como eu trabalhei com o Trevisan, com o Renan. E aí o Zé, ele tinha me dado uma missão de um produto que, cara, tava com um ambiente bem complexo, assim, de resolver e caótico. E aí, primeiro é a relação de confiança. Cara, eu confio, vai lá e executa. Aí, fui, analisei o cenário. Zé, tem grana? Cara, é o que tem aí. Tem como a gente espremer de algum lugar? Não, é o que tem aí. Então, aí vem o outro papo da confiança. Cara, vou fazer tal e tal movimento, vou espremer 2 caras ali que já estão pra sair, vou contratar um cara aqui mais foda que vai fazer tal coisa. Ele, cara, não quero saber o que é, velho. Faz, depois você só me conta que se deu certo. Então, tem essa questão da relação de confiança, que ela é importante nesse tipo de jogo. Então, não é só você pensar em jogar o jogo e fazer acontecer com o que tem. Cara, pensar também como você consegue fazer movimentos para poder atingir os resultados necessários. Construir confiança é determinante, cara. Você estava falando, né, de confiança e tal e etc. Eu, coincidentemente, estava fazendo um curso sobre liderança, né? Essa semana que passou aqui. Pegou até colinha, gente. Peguei até colinha. Sacou uma colinha. Do nada. Peguei um livro, né? Caraca, sacou Sacou mais, uma hein? pirâmide invertida que eu tô vendo aqui, ó. A pirâmide Pirâmide invertida tá na moda também. Cara, e o lance é isso, é que assim, para você ter o resumão aqui, né? Porque eu tô aprendendo, tô ainda digerindo, né, esse conhecimento aqui. Mas quando você usa uma palavra que é fundamental, que é confiança, né? Para você alcançar os sentimentos mais sofisticados na relação de equipes de alta performance, né? Cara, a base é a confiança. Então, cara, beleza, eu consigo conviver com ambiguidade, eu consigo conviver eventualmente até com conflitos ali. Mas quando não tem confiança, Fudeu. cara, a parada toda desenrola, né? Então, pra fato, né? Pode ser a selva. É igual o cara que vai pra guerra lá, né? Pô, ele sabe que ele tem alguma retaguarda, ele sabe que alguém fez um planejamento, alguma tática para o cara entrar atirando lá na infantaria, lá, na linha de frente, né? Para isso tem que ter muita confiança. Quando você constrói a confiança, todo o resto acaba fluindo. O contrário também é verdade, né? Cara, se não tem a confiança, nenhum dos outros
sentimentos sofisticados de produtividade de time, vai acabar acontecendo. Ainda nesse mesmo case, a menina de relações humanas, eu fiz um movimento e falei, agora eu abri uma posição de liderança e vou contratar um líder. Aí, cara, tinha algumas pessoas que eu tinha selecionado. Ela, mas essa pessoa aqui, por que não essa outra? Aí eu contei pra ela, falei assim, exatamente nessa linha de raciocínio. Esse cara aí, ele vai subir o morro atirando com pistolinha. Não posso deixar ninguém subir o morro atirando. Você já viu alguém subir o morro atirando pistola? Ela não entendeu nada. Eu explicando pra mulher do RH. Ela, Rafa, o que você tá falando? Eu falei, não, gente, não tá entendendo. Foi assim que eu aprendi com o Zé. Morro, Ninguém- pistola, metralhadora. Ninguém sobe Você o já morro foi de no Rio? pistolinha, cara. Já viu O pessoal sobe o morro de metranque e atirando, gente. Bandoleira. Bandoleira aqui, ó, e pau. Então esse cara aqui, Rosto cara aqui pintado. sobe o morro de bandoleira atirando. Esse outro não, ela. Eu acho que eu entendi. Eu falei, Ah, então acho se você entendeu, então tamo Que bom, engajados. que bom. Vambora. Acredita, confia. Só vai. Cara, Não, mas de fato, confiança é a base. É a base. Assim, eu acho que até quando a gente pensa em formação de time, isso é um aspecto interessante pra gente puxar um gancho aqui, né? Que a gente tá falando muito sobre se posicionar como executivo, né? Tá falando muito sobre vários aspectos da liderança, né? Mas no fim, cara, existe uma certa visão do time em dados momentos de que, cara, puta, o cara tá ali, não sei bem o que ele tá fazendo, tem isso, né? Você é julgado o tempo Você é julgado, você tá exposto para avaliação, julgamento, enfim, para todo tipo de você tá ali em praça pública, na real é essa, né? Selva. E o seu se der certo, bem, é o time, se der errado, é o seu também, né? É claro que você tem as suas prerrogativas, mas o teu tá na reta, a verdade é essa. Sim. E, cara, quando você vai formar um time novo, e aí eu queria botar na mesa pra gente falar um pouco sobre isso, a confiança é a base. Tem um modelo chamado modelo de Tuchman, que ele fala sobre a formação de um time. O time tem algumas fases quando você está formando um time novo, né? Então você tem uma fase em que você colocou as pessoas juntas e elas começam uma fase chamada de confrontação, onde há ali uma disputa inicial, né, quase que territorial, não estou falando de agressividade, mas às vezes uma disputa ideológica, etc. E em algum momento elas começam a se entender até o time pisar na água e ele começar a performar, né? E, cara, a gente tem uma tendência, e aí, assim, diferente de uma Big Corp, né? Aí olhando agora até para minha perspectiva, né? Você tá trabalhando numa empresa de tecnologia, a empresa, a gente está até cobrada a não mudar tanto a estrutura, né? Assim, num papo esses dias aí, pô, vamos tentar manter a estrutura como tá. Pelo menos uns 3 Pelo meses. menos uns meses, assim, para poder, né, o pessoal poder se acostumar com o que tá aí, né? E a gente muda. A gente muda porque é necessário, a gente precisa pivotar, precisa arrumar, e a gente está validando modelo, etc. Então, isso é natural. Isso acontece em startups, isso acontece em empresas de crescimento acelerado. Cara, dá para ver isso claramente, que o time tem uma perda de performance. E aí, assim, queria ouvir de vocês como é que foi a experiência de vocês formando times nesse sentido. E aí, assim, o meu gancho tá no seguinte. Cara, as pessoas precisam de confiança para que elas consigam trabalhar juntas. E toda vez que você forma um time novo, você meio que desconstrói essa cadeia e dá um espaço para que isso precise se construir novamente. E às vezes eu vejo muito líder, né, formando um time novo e achando que isso vai dar performance Do dia pra no noite. tempo zero, do dia pra noite. Aliás, assim, a gente inclusive tem uma dinâmica de formar times, assim, buscando pessoas que já têm um relacionamento, porque a gente se preocupa com isso, inclusive, Claro. de trazer pessoas ou de ter pessoas na realocação de times que elas já têm um relacionamento de modo que a gente consiga garantir que o time vai ter uma performance um pouco mais rápida, mas a gente já sabe que a gente vai ter alguma desaceleração. Claro. Né? Ô Zé, eu ouvi uma vez, né? Duas coisas aqui. Eu ouvi uma vez, não foi exatamente essa frase, mas, cara, eu replico ela porque
tem dado certo. Todas as vezes eu tenho apostado nesse caminho e está funcionando, né? Você está num time novo, né? E eu, nesse processo de transição de carreira, né? Eu tive a chance de formar times do zero, cara. Ninguém cuida desse assunto. Beleza, vem você, treina aqui e tal, vai crescendo o time. E aí tá todo mundo chegando no assunto, é um outro tipo de engajamento. E tive a chance também de chegar em lugares onde já estava ocupado, né? Pô, já tinha um estilo de liderança, uma equipe formada aqui, agora é você. E aí? Aí todo mundo fica te olhando, e aí? Quem que você vai mandar embora, né? Essa é a primeira... É aquela coisa do puta, esse cara chegou e vai montar tudo. Vai sacudir a roseira, né? Como é que... sem confiança, né? Você Como é que vai ser? Não conhece a pessoa. Não tô dizendo, né? E talvez aí a gente acaba projetando o futuro baseado nas experiências que a gente viveu no passado, né? Então, aonde eu cheguei, né? Eu nunca cheguei também numa situação de, cara, crise intensa, tem que mudar tudo, turnaround total aqui, né? Então, vamos bagunçar todo o coreto. Então, eu também tive a sorte de não encontrar ambientes assim. Então, me permitiu, né? Aí a frase aqui que eu levo comigo é, cara, chegou num lugar novo, primeiro conquista o coração, depois o cérebro das pessoas. Então, cara, vai na emoção, vai na confiança, vai naquilo... Eu tenho pavor daquela expressão soft skill, hard skill, né? Porque parece que pro público que não está ligado no que é soft skill, hard skill, né? Hard skill... É bom explicar. Técnico, conhecimento técnico, né? Aquele... Sei programar, sei fazer um cronograma, etc. Soft skill, comportamento, né? Aquele... habilidade de relações humanas, né? De habilidade, de repente, de comunicação, inteligência emocional. Tá? Eu odeio essa expressão porque, para mim, a parte hard é a soft. Né? A parte soft, que dizem que é a parte mais simples, né? A parte mais fofa, né? A parte mais suave do assunto, cara, é a parte que é mais difícil. Quando você começa a se entrosar com um time novo pela parte que é soft, né? Que é, como eu disse, é a parte que eu não gosto, que é a parte de comportamento, que é quando você conquista a confiança e volta para o capítulo, volte 10 minutos nesse podcast aqui que a gente está falando sobre isso, né? Cara, a gente está falando então sobre conquistar a confiança das pessoas, a confiança vai trazer a harmonia, vai trazer conflitos saudáveis, vai trazer a bendita da produtividade e a felicidade lá no final da ponta. Então eu sempre procuro entender, né? Eu também ouvi uma expressão de, cara, você conhece os sonhos dos seus liderados? Cara, por que ele está aqui? Ele está fazendo o que aqui? O que esse cara quer? Putz, ele quer, de repente, trocar de casa com a família dele, ele quer ter um filho, ele quer comprar um carro, ele quer fazer uma viagem, ele quer pagar a faculdade dos filhos dele. O que esse cara quer? Quando você conquista isso, né? E fala, cara, beleza, eu entendi o que você quer. A gente vai conquistar junto esse teu sonho. Então, porque você vem aqui todo dia, trabalha pra caramba, igual um louco aqui, que no final do dia é para você realizar o seu sonho. Lembra que a gente estava falando de problema? A gente tem que tratar o nosso time igualzinho. Qual é o problema que esse cara veio resolver aqui? Putz, pode ser que tenha a Madre Teresa de Calcutá lá no seu time, que ela só está lá para fazer o bem para a humanidade. Mas mesmo assim, ainda você tem que descobrir. Cara, já que é isso que você quer, vou colocar a Madre Teresa aqui exposta às situações que ela vai mais bem fazer para a humanidade. Agora, tem um cara aqui que está atrás de dinheiro, porque ele quer pagar a faculdade da filha dele, cara. Cara, como que eu faço para expor esse cara a situações onde que ele vai ser cada vez mais bem remunerado por aquilo que ele faz, já que é isso que ele está atrás? Tem um cara que não está nem aí se o ambiente é fofinho. O cara quer dinheiro. A gente precisa, né, desse tipo de jeito. Então você conquistar o coração, né, começar pelo coração e depois o cérebro. E entender quais são os sonhos das pessoas e você se colocar ao lado, né, para conseguir realizar esses sonhos, né, ser corresponsável por esse sonho, ajudar a influenciar. Lógico que é uma relação que depende de todas as partes aqui. Eu acho que é a forma que você consegue acelerar esse processo de composição do time, sabe? Mais do que, beleza, você vai ter que ter depois o cara técnico para fazer tal coisa, mas quais são os conjuntos de comportamento que você quer estimular na sua equipe e como que você conhece, né, aquilo que de fato gera o propósito. Ter essa clareza é bem importante. E o interessante quando a gente fala sobre Tuckman, e é legal até a gente citar isso, que por mais que seu time esteja performando, quando há uma mudança nesse time, ele volta lá para a primeira casinha, que é a parte de forming. De confrontação. O time volta... que são 4 estágios, né, Zé? Me ajuda aí. Forming, storming, norming, performing. É isso aí. Você está formando o time, você está ali nesse Storm, momento... né? Você está ali em confrontação, ele entra numa normalização ali, está funcionando, não está voando ainda, e depois performance. Quando você muda e você volta aqui... cara, sei lá, você trocou um engenheiro por outro.
cara, entenda que o seu time ele voltou para essa fase. Aí é interessante, eu sempre formei bons times quando eu tive o entendimento de que isso é uma engrenagem, como a gente sempre fala, cara, são pessoas e essa é uma engrenagem única. Não dá para você tratar essa engrenagem de forma separada. Cara, chegou uma pessoa, ela que se adapte ao que tá aqui. Não, todo mundo precisa se adaptar à forma como as coisas funcionam. É claro que para quem já está no contexto é mais fácil, mas as pessoas também têm que absorver o conhecimento daquela pessoa que está chegando. Então, na minha opinião, para formar bons times, um líder ele precisa ter a paciência e saber encaixar as peças aonde elas de fato fazem sentido. Isso é muito difícil, Sem cara. dúvida. Na hora que você tem ali uma zona de confronto, como nós estávamos falando, que existem duas pessoas ali que elas têm uma zona cinzenta entre elas, cara, eu poderia estar fazendo e a outra pessoa está fazendo, e há ali um atrito, cara, a liderança ela tem que chegar ali, entender aonde que é melhor encaixar, às vezes até um ao lado da outra faz mais sentido do que, por exemplo, uma na ponta e outra no meio, enfim. Então, acho que o trabalho do líder nesse caso é entender esses comportamentos, essas capacidades das pessoas e aí volta, acho legal pra caramba, ouvindo tua experiência, porque isso volta lá pro lance de entender o ser humano, né? Antropologia. No fim das contas é muito isso, é muito lidar com o ser humano, né? Da tua fala, eu peguei algumas coisas que eu acho que são interessantes, né? Acho que tem essa coisa de você entender a pessoa e, de fato, reunir pessoas em torno de uma ideia é algo poderoso, né? Em vários aspectos, né? É o mais difícil, né, Zé? É o mais difícil em várias perspectivas, né? Você trazer gente para o teu business é difícil, trazer e fazer com que os seus funcionários comprem a ideia talvez seja até mais complicado, né? A gente, inclusive, tem indicadores nesse sentido, né? O quanto os nossos funcionários acreditam no que a gente está fazendo. E eles felizes, o crescimento da empresa acontece. Sem dúvida. E a gente numa empresa de tecnologia de crescimento super acelerado, uma empresa formada por 11 aquisições. Então, o que a gente mais faz é M&A, né? E quando você faz um M&A, você tem uma tendência a olhar e aí você tem uma escola um pouco mais antiga, né? Uma escola que eu acredito que seja um pouco mais atualizada, que é exatamente essa que olha para o aspecto humano da coisa. Eu sempre digo o seguinte, cara, a gente compra uma empresa, por mais que ela seja... Você compra um software, você compra uma solução, você compra uma base de clientes, seja lá o que for. Cara, você compra as pessoas, no fim das contas. É aquela capacidade intelectual ali, aquela capacidade produtiva. Senão você se arrisca a perder o bebê junto com a água do banho. Né? Isso, Fernando Steller, que se estiver ouvindo, ele sempre dizia isso, cara. A gente não pode se arriscar a perder o bebê junto com a água do banho. Se a gente perde as pessoas, a gente perde a alma da empresa, né? E não tô falando aqui de romantismo, tô falando de algo real, porque você vai perder a qualidade do código, o entendimento, o conhecimento, você perde um monte de coisa, né? E sim, você passa por um processo de confrontação, uma baita de um impacto quando as empresas se colidem, por mais que a cultura seja muito parecida. Elas voltam pro primeiro estágio, que é o former. Né? E aí você imagina uma empresa inteira voltando pro estágio de former que é muito louco isso. É o caos. É o caos. Perde a produtividade. Total. Muito bom. Assim. O foco se torna em tentar encaixar as coisas, né? Para que voltem a fluir novamente, né? O foco não é mais o cliente, eu acho, né? Acho que acaba deixando um pouco de lado isso para encaixar as coisas e voltarem a acontecer, né? Eu queria explorar agora outros assuntos aqui, e tem um tema bem legal que nós trouxemos no primeiro episódio, quando nós falamos sobre, por exemplo, as questões que estavam acontecendo, ainda estão, os layoffs, e a gente falou bastante sobre a posição de design, as posições mais focadas ali, o que é ruim, né, que a gente chama não tangível, elas estavam mais expostas a esses layoffs. Claro. A gente percebeu ali que estavam acontecendo, por exemplo, muitos layoffs nas posições de product designer, de CX e por aí vai. Agile Coach. Agile Coach. O meu gancho contigo é o seguinte, como que você, como um head de experiência do cliente, aonde estão os indicadores aí? Porque não tem romance, a gente sabe que não tem romance. A gente fala bastante... accountability. Né? Accountability. Sobre rentabilidade, sobre eficiência. Me conta um pouco aí, pra galera que tá aí discutindo experiência no dia a dia, onde que não tem o romance,
aonde que dá para explorar bastante a discussão prática aí? Boa. Assim, aí, voltando um pouquinho sobre antropologia, mas não tanto, né? O que a gente viveu em pandemia e etc., né? Trouxe uma aceleração de produto digital que eu pelo menos não conhecia enquanto eu trabalhava, uma hype, assim, um negócio tão grande. Tipo, precisamos contratar lá PO, PD, UX, UI, cara, todas as sopas de letrinhas que a gente fez. Só que aí a gente mesmo, né, e ao qual eu faço culpa disso no ambiente onde eu estava, né, aqui, a gente acabou criando um monstro, né, desse negócio aqui, que a gente queria trocar um botão de cor. Eram 3, 4 pessoas, né? Todos nós estávamos juntos. É isso aí. A gente queria trocar um botão de cor, o que a gente fazia? Cara, para trocar esse botão de cor aqui, eu tenho que subir uma squad. Aí a gente, tá bom, o que é uma squad? Não, uma squad mínima, né? Eu tenho que ter um PO, um PD, um CX, um VSM, um Scrum Master, um Agile Coach, 2 QAs, 5 DE. Você fala, caramba, bicho. Peraí, cara. Aí esse negócio custava R$500 mil para trocar a cor de um botão. E aí a gente foi muito bem sucedido nessa empreitada, porque a gente convenceu o dono do dinheiro que o mundo estava indo para esse lugar. Se a gente não fosse para esse lugar, a gente ia virar um dinossauro obsoleto, morto, sem conseguir fazer. Aí hoje eu vejo que a gente aprendeu um pouquinho com as pessoas mais maduras que nós, né? Na época que nem apostava, mas não tanto, fez um tanto, mas não muito, né? Desse negócio aqui. E a gente começou a ver, cara, a conta chegar, né? A fatura do cartão de crédito foi aumentando. Falou, beleza, que resultado que essa galera tá produzindo aí, bicho? E aí? Quanto que aumentou o nosso lucro, esse negócio todo aí? Não, veja bem, peraí, que a gente tá olhando o OKR, esse aqui é um ciclo e não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente foi colocando aquela parafernália em cima da mesa. E de novo volta a pergunta, né? Cara, cadê o resultado desse negócio? Todo mundo errou? Claro que não. Nenhum lugar deu resultado? Claro que não. Não é sobre isso. Mas houve um extremo, sim, dessas posições que chegou a hora que o cinto apertou, alguém olhou com esse negócio com mais crítico, né? De forma mais crítica. E falou, cara, peraí. Será que a gente, para gerar o valor que a gente precisa, cara, precisa de tudo isso daqui mesmo? Todo esse negócio mesmo? E a gente voltou pro básico, né? Voltou ali pro... Cara, qual é o problema? O que a gente está querendo resolver? E a gente passa a observar, né, uma quase que fusão desses papéis todos, né? Enfim. E aí eu não vou entrar na sopa de letrinhas aqui, mas a gente está olhando para cada vez mais, né, times, né, que estão juntando um pouco, pegou o que tem de melhor ali, evitou distrações, né, do que essa sopa de letrinha estava fazendo. Beleza, cara. Isso daqui é o mínimo que eu preciso para resolver o problema. E apostando, tornando, de novo, o processo mais barato, para não dizer mais eficiente aqui, né? No final do dia, toda vez que se lê eficiência, né, embora não seja exatamente isso, né, mas o que está por trás do discurso é gastar menos dinheiro, por favor. Né? E é legal, né, dizer que eficiência pode trazer ir para outros lugares, mas essa é a bola da vez. Né? No nosso caso aqui, de forma de tecnologia de geral, né? Puta, o dinheiro está menor, a gente precisa fazer mais ou o mesmo, né, com muito menos grana aqui. E a gente está encontrando agora um caminho mais, né? Tá vivendo a onda da eficiência, né? Tem papers de consultorias e tal, que tá olhando para esse lugar. Cara, como que a gente gasta o mínimo de dinheiro possível, entregando o maior valor possível? Se eu vou ter aquela sopa de letrinha todos ou não, cara, pouco importa, né? Eu vejo discussões, o Agile Coach acabou. Cara, besteira, né? Tem um monte de coisa que o Agile Coach faz que vai precisar continuar fazendo. Só que, de repente, ele vai precisar fazer aquilo que o PO fazia, aquilo que o Scrum Master fazia. De repente, o PO vai ser o Scrum Master, o Agile Coach, o CX, o UX. É um pouco disso que a gente está falando, né? Voltando, talvez, ao manifesto ágil aqui, né? Do começo. Cara, menos com mais, né? Menos burocracia, mais. A gente burocratizou, cara. Onde você acha que a gente errou nisso aí, Zé? Nós, eu digo, a comunidade como um todo. Eu acho que tem dois aspectos aí dessa história, né? Primeiro, assim, realmente foi uma onda, né? O mercado estava hipercapitalizado, né? Então, você tem dinheiro barato. As Big Corps se movimentando. As Big Corps se movimentando nessa direção, as empresas as startups recebendo cheques milionários, todo mundo investindo no modelo em que a queima de caixa era dinâmica, né? A queima de caixa é dinâmica há algum tempo. Só rapidinho. Queima de caixa dinâmica, eu gostei dessa Não, é uma dinâmica mesmo, porque você pega, por exemplo, o PicPay,
ele tem agora, não vou dizer precisamente agora, mas há uns 3 ou 4 meses atrás, sei lá, 6 meses atrás, tinha 60 milhões de clientes, né? 60 milhões de clientes queimando caixa. Ele chegou em 60 milhões de clientes queimando caixa. E aí a lógica disso ela não é tão absurda, mas ela tá se provando insustentável. Uma hora a conta chega. São duas engrenagens. Você tem uma engrenagem que é de resultado e outra que é de crescimento. Então a questão é, quanto mais você crescer, você evoluir com a engrenagem de crescimento, então em tese você tem um negócio que é saudável. Tem que E aproximar. se as duas coisas se encaixarem, e aí você imagina, você tem 100 milhões de clientes, se você conseguir arrumar R$1 de cada um, você tem um negócio que é muito próspero. E, como eu disse, reunir pessoas em torno da sua ideia tem um valor muito grande. Então, essa lógica ela se desconstruiu porque agora precisa de dinheiro agora. Precisamos gerar dinheiro agora. Então, O dinheiro ficou caro. acabou o cash burn, acabou o juros está alto, tem jeito do investidor ganhar dinheiro mais fácil com menos risco, o dinheiro vai para outro lugar. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto bom, acabou o dinheiro, né? Como diz o Fernando, são 10 motivos. O primeiro é que falta dinheiro, os outros não precisa falar. Não importa. Muito bom, mas muito bom. Essa é ótima. O segundo, cara, eu acho que, e aí voltado mais para o aspecto dos profissionais, é que eu tenho uma percepção de que alguns tipos de profissionais têm uma dificuldade muito grande de mostrar accountability. E aí eu acho que tem um desafio nessa história. É muito complicado se você, na hora que você vai fazer, olhar para eficiência, você vai pensar o quê? Cara, quem gera resultado aqui? Aí você olha para um Agile Coach e fala, puta, qual é a accountability desse cara? Qual é a accountability do... É mais intrínseco. É mais intrínseco. Eu não estou dizendo que não tenha. E eu não estou fazendo julgamento de valor do trabalho do Agile Coach, ou do CX, ou do PD. A questão é um desafio. Se você está numa área, se está fazendo um trabalho que você não consegue ver o accountability do que você está fazendo, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. E aí, assim, para mim, que é o aspecto holístico da história, né? Você, como profissional, se preocupar com isso. Então, assim, você pode olhar a maioria das listas de demissão, você vai ver quantos Agile Coach tem na lista, quantos perfis desse tipo. E aí, acho que essa é uma questão, né? E não adianta brigar contra... Desculpa, brigar contra o urso, né, cara? Cara, a regra é o urso que combina. Você vai abraçar o urso, você vai sair machucado, né? Ah, minha empresa não tá pra frente, cara. Vai ser difícil arrumar alguma empresa que está nesse momento olhando pra frente, né? Eu acho que a grande onda, né, que fez essa buzz aí de, transformação digital, vamos mudar o mundo, acho que ela começou um pouco mais pra trás. Acho que primeiro com a internet, depois veio a questão do software na nuvem, né? Então, a escala, acho que a questão da escala impressionou todo mundo, né? Claro. Então, as startups viram isso, né, e aproveitaram a grande onda, porque empresas pequenas, enxuto, né, começou a fazer mais e avançaram. E as grandes empresas falam, que essa coisa é uma coisa nova, impressionante. Antes eu tinha 1.000 agências, o PicPay com 0 agências tá com 70 milhões. E eu aqui com, sei lá, 5.000 agências no Brasil todo, uma em cada cidade, que é o caso do Bradesco. Tá com, sei lá, dos 40 milhões. Então, quer dizer, assustou. E todo mundo começou a querer fazer parte. Fazer isso. Quero E jogar aí começou. E aí uma cultura que já era totalmente engessada, eles começaram a trazer esses novos perfis que antes não fazia sentido. Começou a acontecer o que a gente tava falando aqui, né? Claro. A questão da confiança, o caos ali das empresas. E aí depois não trouxe resultado, aí é o que acontece, né? A maré baixa para todo mundo. Eu vejo que teve uma hiperespecialização em alguns perfis. A gente tava falando... É ruim, às vezes a gente fala fora dos bastidores. Cara, antigamente você tinha um analista de negócio que era o cara que fazia o desenho, escrevia o requisito, validava o requisito, entregava isso na mão do engenheiro. Tudão. Era o cara que homologava e acompanhava ainda a implantação para testar depois. Então, eu fui analista de negócio. Então, eu tô falando porque eu sei que a grande maioria aqui fez muito desse papel, né? Então, a hiperespecialização, ele traz um aspecto importante que é, cara, você tem um cara muito bom naquilo que se faz, mas eu vejo que se tornou muito assim, sabe? Acho que você não tem mais perfis tão generalistas como tinham antes, assim. E isso é ruim de você fazer a conta fechar no final do dia. Aí eu queria até pegar o gancho e pensar o seguinte, cara,
você é um head de experiência do cliente, tem um resultado que você busca lá. Perfeito. Como que você discute a experiência do cliente como resultado da sua área? Boa. Onde que tá isso aí? Essa é uma boa pergunta mesmo. Essa é legal. E, por sorte, eu tenho uma resposta que eu pensei bastante nela aqui. Aí, Eu- ó. não E tô não dize- foi combinado, hein? Eu não tô dizendo se ela é boa ou se ela é ruim, só disse que eu pensei bastante, beleza? O público irá julgar. Público, né? Você, Você abre do o casa. Você sabia, né? Você escolhe o final, né? É assim, ó. Eu acho que aí na condição de líder, né, de qualquer área, isso se aplica muito para a experiência do cliente que eu vou trazer, mas eu acho que serve para qualquer área também. Cara, qual que é a estratégia de experiência do cliente? Primeiro, se ela estiver descolada da estratégia da sua empresa, tem um erro boçal. Tá no limbo. Tá no limbo. Né? E esse é um erro comum, tá? A empresa onde eu trabalho, né, a Comgás aqui, é uma empresa, uma concessão do governo. Tal, a gente tem o direito de operar até 2049. E como que a gente ganha dinheiro? Sendo eficiente. Só tem esse jeito de a gente ganhar dinheiro, tá? A gente vai lá, combina uma tarifa, combina quantos clientes a gente vai plantar, quantos metros cúbicos vai ser distribuído, qual que é a nossa malha de distribuição. Enquanto mais eficiente eu for nesse processo, mais dinheiro a gente ganha. Legal. E o governo aposta nesse modelo, porque ele fala, putz, aqueles caras têm mais chance de ser mais eficientes do que eu, toma aqui concessão para você operar até tal forma. Então, qual que é a estratégia da minha empresa? Uma delas, né? Aqui, uma dos pilares aqui. Cara, ser uma empresa o mais eficiente possível. Como que eu faço, então, a estratégia de experiência do cliente? Dessa forma exatamente óbvia que eu acabei de trazer aqui, cara. Se eu vou lá pro meu board e falo, ó, a estratégia de experiência do cliente aqui é vender pra caramba. Tá errado? Não. Mas é o que tá na estratégia da minha empresa, de repente? É o DNA pelo qual ela existe? Putz, não. Também. Tem outras formas de eu fazer isso. Ó, estratégia aqui, eu quero que seja a Disney aqui na Comgás. Cara, vou encantar o nosso cliente. Quem comprar gás aqui é igual ele abraçar o Mickey. Cara, é legal. Eu queria vender isso daqui. É a parte romântica, né? Cara, legal pra caramba. Experiência que encanta, tal, etc. Cara, não é isso sobre a experiência do cliente, né? Se a gente pegar alguns exemplos, né, de empresa, né? Cara, tem empresa focada em sofisticação. A Disney é focada em sofisticação, experiências que encantam e tal, etc. Tem empresa que é focada, cara, o drive dela é eficiência, como é o caso de onde que eu trabalho, mas é o Walmart, por exemplo, né? Uma vez eu vi lendo num livro, né, o cara falou assim, ó, você não atravessa nenhuma rodovia federal dos Estados Unidos a mais de 10 minutos sem cruzar por um caminhão da Walmart. Eu falei, impossível. Não tem como. 10 minutos, cara, é muito pouco tempo. Bom, fiz isso, estava lá nos Estados Unidos, a rodovia dessas, né, estaduais, federais que eles têm ali, passaram 3 caminhões do Walmart, né? No cronômetro que eu fiz, ó, mede de novo, passou mais 2 caminhões, tal, etc. Qual que é o drive dos caras? Cara, eficiência. Você vai ter produto fresquinho pelo menor preço possível. Isso pra gente é valor. Isso pra gente é experiência. Então o cara que tá lá, head de experiência do cliente, cara, o que esse cara quer? Cara, como que eu faço, né, produto barato todo dia, né? Preço baixo todo dia, né? Era o slogan do Walmart. Como que eu entrego o produto o mais barato possível, o mais fresquinho possível, com a melhor qualidade possível? Essa é o drive de experiência que o Walmart oferece. Aonde eu estou, o drive é eficiência. Então, cara, eu quero que o meu cliente ele perceba que é rápido, é fácil resolver. Eu queria que ele nem me ligasse nunca. Não porque eu não quero atender o telefone. Cara, porque eu não quero que ele precise me ligar aqui. Eu quero que ele tenha segurança, né? Esse é um drive forte, por exemplo, da Comgás aqui. Cara, o nosso produto literalmente explode. Né? Então, não é... Não é legal, né? Não é legal. Não é legal. Não é um negócio que a gente pode acontecer. Explosivo. É explosivo. Então, cara, putz, tem uma noia com segurança, né, que quando eu entrei, eu demorei um pouco a entender, né, por que era tanta essa preocupação. Cara, eu não posso, na Comgás, falar no telefone e andar pelo corredor. Alguém briga comigo. Ô, por que você está falando? Ou você fala ao telefone ou você anda. As duas coisas não combinam. Se eu subir uma escada e não segurar o corrimão, toma uma bronca. Se eu não colocar a porta na mão do elevador, aqui, se eu colocar, né, a porta na mão do elevador para segurar, eu tomo uma bronca. Isso aí pode fechar, pode machucar a sua mão. Eu falei, caramba, que absurdo isso daqui. Depois eu entendi que esse comportamento reverbera, na verdade, de uma cultura de um cara que tem que seguir o procedimento escrito lato sensu, escrito sensu, né? Lá na ponta, cara, ele não pode errar de jeito nenhum. E isso é um sinônimo também de eficiência. Então, quando eu construo a estratégia da área de experiência do cliente, eu falo, cara, como que a gente vai ser para que a gente entregue uma experiência da forma mais eficiente possível?
né? Entregando assim, aí eu consigo atacar depois outros valores, né? A gente faz também, manda cartinha, manda chocolate. Esses dias a gente fez uma besteira com um cliente nosso lá. Quer que conta, não? Conta, Causa manda Causa bala, vale. Causa manda é bom. bala. Causa vale. Cara, o cliente nosso lá... Ih, parou aqui. Não, é só o seu. Ah, É só o seu. Parou só o do não, mas pode ir. Do Alok. Tá. Toca. Cara, que... Logo do Alok. Logo o do O Alok. do Alok, Tinha um headset que não podia parar, o headset do Eu tava Alok. fazendo remix aqui ao vivo. Aí parou. A gente fez o seguinte, né? O cliente nosso, ele queria lá instalar o gás, lá na casa dele. Aí ele falou assim, ó, no dia que vocês agendaram aqui, a gente combinou, ligou pro cliente, agendou. Aí ele colocou uma observação, eu não vou estar aqui. Aí você fala com o síndico, ele vai te receber, aqueles condomínios residenciais lá. Ele vai te receber, ele faz a instalação. Aí o nosso gasista foi lá para fazer a ligação do gás. Chama gasista? Gasista. Gasista, É tá. a profissão dele, né? Gasista. É que eu não sabia mesmo, curiosidade. Tá bom. O gasista é o cara que Que faz a instala o gás, instalação. tá. Isso aí. Aí ele foi lá, bateu na porta do cliente, o cliente não atendeu. O que acontece? A cliente ausente. Aí o cliente chateado, né, com essa informação. Pô, falei que era para estar com o síndico lá, tal, etc. Né? Pô, vocês bateram aqui, não tiveram. Vamos agendar novamente. Agendamos novamente. Novamente ele não estava. Pediu para falar com o síndico. Adivinha o que aconteceu? Nosso gasista foi lá, bateu na porta, cliente ausente. Mais uma vez, a gente fez um agendamento. Ele colocou lá, putz, procura por o síndico, tal, etc. Nesse meio do caminho... E o cara paciente assim? Não Tá, tava né? paciente assim, não. Só que aí ele colocou uma observação, falou, cara, ó, é o seguinte, agora eu vou estar eu tô numa situação onde a casa que eu estava alugando, enquanto eu estava mudando para essa nova aqui, como vocês não instalaram gás, eu ia lá na outra casa tomar banho. Agora eu já entreguei a outra casa. Então, se na terceira vez a gente tiver problema, eu não tenho onde tomar banho. A gente falou, pô, Caramba. agora parece que a gente... Chegamos no nosso limite. Não pode chegar... Chegamos no parece nosso que a gente- limite. Parece que a gente não pode errar mais aqui. E o que a gente viu, na real? Que onde que a gente estava colocando a informação num campo de observação era um lugar onde o gasista não lia. Então chegava lá, cara, ele andou. Alguém estava colocando lá, ó, procura pelo síndico. Tal, ele vai falar, tal, cara, não vai conseguir tal, falar com o cara se você não for lá. Obviamente, nosso time, né, de experiência do cliente, aí sim, a gente descobriu isso através de pesquisa, ouvindo ligação da central de atendimento, lá falou, cara, beleza. Então tá evidente pra gente, né? E os problemas são tão evidentes, galera. Esse exemplo aqui reflete, eu acho que 90% dos problemas que a gente resolve. Cara, só coloca o campo de observação no lugar onde que o gasista veja. Simples como isso, né? Vá pro campo, vai pra rua, que você vai descobrir esse tipo de coisa. A gente descobriu, então, que a gente tinha, por bem, na terceira vez que o cliente ligou, a gente já tinha identificado esse problema, informou o cara lá, por favor, leia a observação agora, né? Avisa aí o gasista, né? Falou com a liderança lá da área, leu a observação, chamou pelo síndico e conseguiu instalar o gás lá do cliente. Aí a gente faz aquilo que a gente chama das ações de encantamento. Já que eu fiz tanta besteira com esse cliente, depois eu vou lá, mando lá o chocolate, agradeço, o cara recebe, fica feliz, posta na rede social. Isso faz mais bem pro nosso time do que pro cara, né? Porque a gente acha que o cliente vai ficar super feliz com aquele chocolate lá. É verdade, ele fica. Mas o nosso time fala, caramba, quando eu erro, eu tenho a chance de me recuperar, me retratar dessa forma. Isso traz um engajamento para nossa base, que é um negócio... Leva pra vida também. Leva pra Tem a vida. ver com o orgulho do que ele entrega, né? É um negócio maravilhoso. Quando a gente olha a pirâmide de necessidade que o nosso cliente tem, cara, a primeira coisa que ele tem, a base da pirâmide, resolva o problema. Feijão com arroz. Cara, resolva o problema. Instale o gás. Instale o gás. Cara, liga o gás do cara. O cara quer tomar o banho dele, ele quer fazer a comida dele. Liga o gás. Depois que você resolve, né, você vai para esse bloco de encantamento. Aonde que, infelizmente, colegas meus aqui estão cometendo erros ali. Porque todo mundo viu o Nubank fazendo, achou que isso era legal, bonito, e tinha que mandar bombom e chocolate, a carta Cartinha, lá. A escrita à mão, né? tá? A gente faz a cartinha escrita à mão, tudo isso. Cara, mas para você chegar nesse lugar, você tem que resolver o básico. É. Se você não faz o feijão com arroz, a carta vai deixar você mais puto do que não ter a carta. Né? Então, cara, resolve o problema do cliente, que foi o que a gente fica. Resolvemos o problema do cliente, depois manda a cartinha, tal, etc. Então, é um pouco de olhar, né? Novamente, para nossa estratégia, cara, cabe encantamento? Cabe. Cabe a cartinha? Cabe. Desde que a gente saiba como... Cara, falhamos no que é a nossa estratégia, que é ser eficiente. O cara ligou o gás uma vez. Eu vou lá e falo, aí sim. Eu aprendi com esse cara, daí a gente tem essa regra, né? Assim, ó,
O nosso operador, o cara que atende esse telefone lá na ponta, ele tem autonomia, né, eventualmente, para fazer essas ações de encantamento. Né? Tem alguns critérios. Um deles é o feedback que a gente recebeu desse cara. Legal, caramba. Ele vai conseguir, ele vai impactar a vida de outros clientes? Ou a gente fez uma cagada muito grande com esse cara? Né? Se passar por esses 2 critérios, beleza, cara, vai lá e posso fazer. Desde que você tenha resolvido o problema. Pelo amor de Deus, não manda em carta para ninguém se o problema do cliente não tiver resolvido. Senão o tiro vem contra você, totalmente. Sensacional. Legal. Cara, falando sobre experiência, cara, eu acho que, assim, até na minha própria experiência de carreira, né? Cara, isso, pra mim, a experiência do cliente começa dentro da empresa. Tem que estar isso na cultura da empresa. Igual, pô, você tá numa cadeira de head de experiência do cliente. Cara, isso já tá muito claro que a empresa preza por isso. Então, já começa, acho que por aí, né? Claro. O segundo ponto, acho que até dando uma dica pra quem tá em casa, tem um livro muito bom que chama Satisfação Garantida, que fala sobre as Apos, que era um e-commerce de sapatos, né? Que fazia delivery. Só que, primeiro, igual você comentou, né? Cara, eles entregavam o sapato no menor tempo possível, uma puta experiência foda, porque era o que eles cumpriam a fazer. Então eles vendiam o sapato, eles vendiam da melhor forma possível. Só que eles tinham o plus, que é o encantamento. Então, poxa, sei lá, no chat perguntava conselhos amorosos, o atendente dava conselho amoroso pra você. Se pedia pro cara pedir uma pizza pra você, ele pedia uma pizza. Só que antes disso, ele fazia o beabá, o básico. O básico que é o que você vendeu, o que você faz, né, no marketing ali. O que você, a propaganda que você fez. Então, acho que a experiência permeia por esses pilares, né, de, poxa, isso tem que ser importante pra empresa, tem que fazer o que você prometeu a fazer. E, cara, e aí depois você vai com o plus, vai ali com o que você vai melhorando, né? Então... Tem a ver com ser muito bom no que você faz também, né? Exato. E aí, trazendo uma visão mais para software, acho que isso tá intrínseco, né? Porque, cara, muitos softwares, né, como tem a escala envolvida, ele já vai desenvolvido, ele já é pensado na escala, já em crescer. Então, já tem o pilar de experiência, já tá intrínseco ali dentro. Cara, você tem que ter uma puta experiência pro boca a boca ser uma coisa escalável no menor tempo possível. Que é o que a gente chama do taco de hockey, né, cara? Crescer rapidamente. Então, acho que a experiência já tá ali intrínseca do negócio, né? Não tem que ter uma puta experiência legal pro cara comentar, viralizar e tudo mais. Pra ser algo atrativo, tem que trazer uma experiência que seja... Assim, ela não precisa ser uma experiência linda, mas ela precisa ser uma experiência que atinja o objetivo do cara, né? Como o exemplo do Trevisan. Pô, o cara quer resolver o problema dele. Às vezes o cara quer que você... Sei lá, ele quer... É igual você pega a Amazon, não vai ter a interface de e-commerce mais bonita do mundo. Tá longe disso. Mas é eficiente. Sim. Então, às vezes, eficiência também é a solução, né? O mais importante é você entender qual é o mote da coisa. É isso, é ter essa clareza. Eu acho que essa clareza de objetivo, ela é o norte de tudo, né? Onde você quer chegar com isso? Eu quero entregar segurança, eu quero entregar o produto pro cara no menor tempo. E aí, assim, o que eu acho que realmente existe uma rota turbulenta nesse trajeto aí, que as pessoas se perdem. É nesse momento em que quando você não tem um norte muito claro, é você se dedicar a fazer coisas que não te levam na direção do seu objetivo. Então, não é incomum eu ter papo com amigos ou com pessoas do mercado, assim, em eventos, etc., e perguntar, cara, o cara, não, estamos fazendo esse movimento assim, assado, para melhorar isso, para melhorar aquilo. Tá, mas por que você tá fazendo isso? Tô fazendo porque, eu quero melhorar. O mercado tá fazendo. Tá, mas... E aí? Mas qual a oportunidade que você tá explorando? Sabe, o cara não sabe. Isso aí, ele tá ali, cara, tô fazendo, mas não sei. O FOMO, né? O que isso vai gerar, né, cara? O que isso vai gerar no fim? Falta de clareza, excesso de distração, né? Quase sempre estão juntos. Exato, falta de foco, né? Vai colocando apetrecho, vai colocando... Chat GPT, tá na moda, vamos usar, tal. Cara, que problema você vai resolver? E aí, né? Como que isso daqui combina com a tua estratégia lá? Cara, não combina, distração. Cara, aliás, nós estamos... Acho que a gente pode falar que já está público, né? A gente está construindo uma solução usando o chat GPT que encaixaria perfeito pro seu negócio. Não tô vendendo aqui não, mas ó... Cara, vendendo ao vivo. Cara, é o melhor, o melhor colaborador. Mas é o melhor colaborador. Mas é muito legal. Nesse momento, Trivela. Garoto! A gente pode conversar depois. Cara, seguinte, o atendente ele faz o atendimento. Imagina o atendente usando qualquer ferramenta.
agnóstica. Qualquer ferramenta de gestão ele esteja usando ali. E no fim do atendimento, a nossa solução, usando inteligência ChatGPT, consegue interpretar o nível de felicidade do cara naquele atendimento e saber se o cara foi um cara cordial, se o atendente foi um cara que realmente resolveu o problema do cara, qual foi o nível de resolução, qual foi o tempo da conversa. Cara, tudo usando Que legal. a inteligência. Então depois... Não, ô Rafa, Eu te mando o cupom pra você comprar. Manda o cupom aí. Zenvia 3. Você Me manda... Cupom. Me manda o Zenvia cupom. Gás, pode usar. Não, cara, Zenvia Gás. Produto... Maravilhoso. Ó, Zenvia Gás. mas eu queria aproveitar, né? Porque, pô, legal, a Comgás, a empresa que fatura 20 bilhões e tal, pô, legal, né? Uma Big Corp tem condição Patrocina nós, pô. Patrocina nós, né? Patrocina nós. Tem condição de olhar para coisas, soluções como essa aqui, capacidade de investimento e tal, e fazer acontecer. Né? Mas o que eu tenho advogado bastante, né? Ali, me interprete bem, tá? Não tô nem de longe falando que esse negócio não é relevante, não é importante. Não é sobre isso. Né? Cara, falta muito para todos nós profissionais, inclusive a mim, né? Aqui. E, puta, um pouquinho mais de barriga no balcão, sabe? Eu vejo profissionais da minha área aqui, né? Se escondendo atrás de pesquisa de NPS, né? CSAT, pesquisa de satisfação, SES. Ó, a gente tá aqui, sei lá, 1h e pouco falando, né? Eu não usei nenhuma dessas roupinhas de letrinhas aqui. Elas são importantes pro meu dia a dia. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não se esconder atrás dessa parada aqui, porque é um discurso sensual, sabe? Atrai, gera clique, gera view, gera, pô, esse cara sabe coisa pra caramba, tal, etc. Galera, tudo isso tá sendo usado no nosso dia a dia. Mas, cara, vai lá na sua central de atendimento, passa meia hora lá, cara. Ouve o que o seu cliente tá falando. Ah, não tem central de atendimento na sua empresa. Puta, vai junto com o vendedor, cara. Vai lá ver as porradas que ele toma dos clientes lá na hora que ele vai comprar. Vai lá na tua operação, né? Tem umas gif minha de bota, né? Que eu vou visitar a obra. Cara, faz parte do meu trabalho. Falo, cara, o cara que entrega a experiência do cliente é o cara que vai lá com uma britadeira na porta da sua casa, cara. Essa é a experiência do cliente que eu entrego. Verdade. Cara, verdade. como que eu faço esse processo ser o mais suave possível, né? Pro nosso cliente lá. Cara, tem um monte de coisa que dá pra gente fazer, né? Nesse aspecto aqui, né? E, de repente... Esse eu acho que é um outro vício, né? Se der tempo. Quando o indicador vira o fim. Muleta. Vira, cara. Ele vira o fim, né? É os apetrechos, cara. Tal. Aí você... Tá, meu propósito aqui é ter NPS e tal. Não é, cara. Não é, cara. NPS... O cliente está sendo atendido. Exato. Vaidade, cara. Ó, nosso gente- NPS tá subindo, alto. A gente tem um problema num produto que tem um NPS baixo. Aí, cara, por quê? A gente foi interpretar, o NPS virou um saque. É um lugar que o cara tem pra reclamar. Isso aí. Aí, É qual a última sugestão de milha vocês, dele. então? É não usar o NPS? Buscar outra coisa, cara, porque esse negócio não tá funcionando. Ah, Então, é sair do tipo, o número tá ruim, vamos interpretar. Porque o cara falou que tá com problema de instabilidade. Instabilidade aonde? Onde que o cara aperta o botão e tá dizendo que tá instável no momento que ele executa o que especificamente? Sim. Então, aí o cara vai lá e reclama e a gente se apega ao número. Aí e não vamos criar o discute. canal, vamos criar um canal mais fácil. Não, o canal tá muito mais Sim. difícil. cara, esse lance que eu tava falando aqui, né, do NPS, né? A gente pegava muita reclamação de clientes depois que a gente ia lá, fazia a obra na casa do cara e tal, e reclamava. E muitas das reclamações que a gente fazia depois que o cara veio aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque às vezes eu não ligo o gás ali na hora, né? Tem às vezes que liga, tem às vezes que não liga, porque às vezes a gente pega um prédio inteiro, cara, sai instalando o gás em tudo quanto é lugar. Só que o morador ele vai comprar aquele prédio depois de 1 ano que o gás está instalado lá. Aí ele chega lá e ele fala, e agora? Eu faço com o quê? Porque ele nunca falou com a gente. Esse cara nunca teve relacionamento ali com a gente. Cara, coisas simples. Do tipo, deixar, quase que eu falo um palavrão aqui, mas deixar uma bagaça de um Manualzinho, flyerzinho qualquer assim. coisa, A gente coloca no lacre assim, ó, envelopinho com QR Code. O cliente vai ali, bipa Puta, legal, cara. o QR Code, fala no nosso WhatsApp, ó, eu sou fulano de tal, quero ligar o gás, cara. Ligado, pode usar. Como assim? É isso, cara, ligado, né? Lógico, né? Tem um Não processo precisou de manual. inteligência artificial. Esse pra bot isso. aí a gente faz. Nada genial, nada genial. Nada Esse genial. bot aí a gente faz. E você... Cara, esse bot Foi na aí... veia. Bot a gente faz, né? Vai na ver, cara. Mas, cara, conhece uma outra história, né? A gente, na empresa que nós trabalhamos juntos aqui, né? A gente, não sei se vocês estavam quando a gente recebeu uma galera de fora aqui para
produto que a gente estava fazendo, que tinha um aspecto digital, tal, etc. E a gente recebeu um processo de fora. Não tava, né? A gente recebeu uma turma de fora, porque qual que era a dor que a gente tinha lá? Putz, o cliente não percebe valor em ser um produto digital. Né? Como que a gente faz, já que ele não vai receber a carteirinha, ele tem que consumir ali. Obrigado, tem aqui. Ó. Aí a gente foi ouvir um head lá, um cara de produto lá dessa empresa americana. E o que esse cara falou pra gente foi... essa ideia que eu comentei há pouco aqui veio dessa experiência aqui. Sabe o que acontece? O nosso produto é muito chão de fábrica. E o chão de fábrica, ele não lê os e-mails que a gente manda. Então, o que a gente fez? A gente foi lá, lambe, colocou um cartaz lá e falou, esse aqui são seus benefícios, esse aqui... No refeitório? No refeitório, esse aqui que você precisa fazer. A base lá, eu não lembro os números exatamente, mas era algo do tipo, 40% tinha pegado a carteirinha digital dele, foi para 90%. Aí eu falo, caramba... 90... E aí, com relação a isso, parou de ligar na nossa central para pedir rede, porque ele passou até a carteirinha digital, passou a baixar o aplicativo, mesmo ele não sendo um cliente digital. Porque a estratégia, a nossa distribuição era através do e-mail que o cara não usava, porque ele está no chão de fábrica. Mas o celular o cara tem. Talvez ele não use o e-mail ali no celular dele, mas ele topa baixar o aplicativo desde que ele tinha um lambi-lambi lá na porta do escritório. Você vê, cara, mais uma solução simples. Olhar para o problema do cara. Esse é o ponto, né? Olhar para o problema do cara. Cara, e no norte, claro, né? Que tipo de coisa você quer resolver? Se nesse caso você fica preocupado só com o NPS, com o CSAT... Ou nível de download de aplicativos. Vai ficar míope, né? Essa é a maior vaidade do planeta. As de vaidade. Você fica míope, porque é isso, que o indicador vira o objetivo. Ele vira o fim. O motivo pelo qual você trabalha, aumentar a PGV. É isso aí. No fim, cara, você tem um objetivo maior. O objetivo maior é o quê? O cara conseguir ser atendido, o cara conseguir ter a carteirinha dele, o cara conseguir agendar, enfim. Cumprir o que você vendeu, né? Arroz com feijão. A experiência do cliente está no arroz com feijão. Não está no resto. Quando a gente entender isso, o mundo vai ser um lugar melhor. Mas volta ao que nós falamos, porque conforme as grandes empresas que trabalharam bem isso, como por exemplo o Nubank, elas criaram uma referência. E aí a saga cara, eu preciso atingir essa referência. Aí você sai queimando etapas. Exato. Do tipo, até na hora que você começou a falar sobre as questões da segurança e tudo mais, eu lembrei a questão do dress code também, porque também virou um grande buzz. Teve uma época que agora tá liberado, você pode, sei lá, trabalhar de bermuda, mas não vai, né? Que você for, vai ser só você, né? Então... E se não tiver bermuda, você nunca mais vai ter profissional bom na sua empresa, né? Exato. O outro extremo desse então, tem uma questão aí que é, de fato, cara... Eu nunca fui de bermuda, não. Nunca foi? Muito frio nas pernas, tanto frio nas pernas. Não, mas uma camisetinha do Iron Maiden... essa aí era clássica, essa né? é padrão, né? Agora de bermuda eu vou. Essa era clássica. Essa era clássica. Você sabe que tem uma história disso, né? O Renan... Conta. Chegou. Conta pra audiência, Vixe. O Renan Maria. chegou na empresa. Aí, beleza. Primeiro dia do cara... Sônia Abrão aí, ó. Sônia Abrão ou Nelson Rubens? Nelson Mas não... E lá, você faz o onboarding era junto com o RH pela manhã, e você ficava lá nas salas de treinamento, e depois o gestor ia lá e se encontrava com a pessoa e levava pra conhecer o resto da galera, né? Aí, desci pra encontrar o Renan, Renanzinho Cap tá disponível já pra conhecer a turma. Liberado. Cara, na hora que eu cheguei, cara, eu juro, o Renan tava de paletó azul, camisa branca, gravata borboleta. E eu... Mandou a butterfly. Sapatinho caramelo. Butterfly é foda. Sapatinho caramelo. Sem meia. Aquelas meias coloridas. Aí ele olhou pra mim, eu de bermuda, camiseta. Essa é igualzinha essa. Eu tô com meia colorida. Ele olhou pra mim, bermuda e camiseta, e ele falou, errei, né? Eu falei, não, aqui é tranquilo, fica em paz. Porra, Não tem ramo erro, de não seguros, tem o como que errar. você imagina, velho? É mais, né? Pá. Mas ninguém me Mas é melhor avisou, errar né? pra... Imagina se fosse ao contrário. Exato. Você chegasse lá de Havaiana, é. e a galera tudo no terninho. Tem Ia isso. ser pior. Ia ser Ele, muito ele pior. tem uma história legal também. Cara, só que antes de eu chegar aqui na empresa, ficou me ligando um tal de Márcio. Quem é Márcio? Porra, Márcio é o Regis da área. Você deu um WO no mar? Ficou, não, e calmou o papo, deu firmezão, toco, da deu hora toco. e tal. Ele... Não, porque o Márcio, gente boa pra caramba, né? O cara conversa assim. Aí eu não sabia, pô. Pra mim era... Deu toco.
Deu troco. História boa. Aí- É legal. Mas voltando aqui, cara, eu queria puxando um pouco esse tema que você trouxe da questão do indicador, que eu acho que é uma pegada legal pra caramba. Eu queria voltar pro lance do accountability. E aí, assim, como é que vocês veem o accountability quando a gente fala de CX? De CX, Esse é um tema Boa. que eu acho interessante explorar. Eu sei que a gente... Vocês gostam de polêmica, né? Eu gosto de polêmica, até polêmica. Ó, Assim, E tá às conectado vezes- com a pergunta que eu ia fazer, porque a gente Eu falou gosto sobre muito de brigar, comunicação, assim, que- relacionamento. Onde tá o resultado dessa tá parada? bom. É assim, ó, pode ser um pouco suicida ou não, às vezes eu trabalho mais por isso, mas eu tenho uma tese, né? Eu falo, cara, beleza, eu sou responsável pela experiência do cliente. Então, qualquer coisa que acontece que impacta a experiência do cliente é minha responsabilidade. E, obviamente, eu resolvo todas? Claro que não, né? Por exemplo, o lance de ir um gasista lá na casa do cara, do nosso cliente, putz, e não, de repente não tratar o cliente da forma que ele gostaria, etc. Ou, putz, o cliente tem uma expectativa, né? Esse aqui vale uma aspas, né? Qual que é o nosso processo, né, de venda, né? Eu vou lá, bato na porta do cliente, falo, ó, pô, tá afim aí, gás, topa? O cara, topo. Aí a gente fala, beleza, assina o contrato aqui. Aí eu vou lá na prefeitura, falo, então, preciso sair quebrando essa rua inteira aqui para ligar o gás desse cara aqui. A prefeitura pode demorar até 90 dias para dizer pode. Aí eu vou, beleza, pode. Aí eu vou lá, mobilizo a contratada, mando lá na casa do... Contratados são as empresas que fazem as obras ali pra gente, mando lá na casa do cliente. Aí você imagina, eu vendi aquilo que o cliente decidiu comprar, às vezes eu demoro 120 dias para voltar lá e falar, ó, cara, sabe aquilo lá que você comprou? TTFEV é... Vim agora, pô, Altíssimo. cheguei aqui pra te Cheguei. entregar. Aí o cara, comprei? O que você tá falando, bro? Eu falo, pô, você comprou o contrato, sabe esse contrato aqui e tal que você falou com um Alok, né? O Alok tava lá, Ele veio aqui de gravata borboleta. mandou a Butterfly. Veio aqui vender pra você e tal, etc. Aí o cara, pô, agora eu não tô mais Butterfly afim e tal, foda. etc. e tal. Um monte de coisa pode acontecer. Acho que a maioria sabe, né? E pra quem não tá fresco na memória, relembrando, cara, é um negócio meio quente a venda ali, né? Vendeu, entrega logo a experiência que você tem pra oferecer, né? Não é diferente do cara que compra uma comida, compra uma roupa, tal, putz, saiu, comprou, saiu usando. O meu negócio não permite a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque até bom pra cidade, né? Imagina se todo mundo que eu vendesse pudesse sair quebrando a rua, aí, cara, aí tem o lance, o cara acabou de recapear, a prefeitura acabou de passar a recapear. Eu não posso, antes de um ano, quebrar aquela rua, porque a prefeitura acabou de recapear. Cara, faz sentido, é coerente. Faz total sentido. Né, um negócio desse, pô, acabei de recapear, gastamos um monte de dinheiro, você vai passar aí quebrando tudo de novo. Tá para recapear a rua de novo, colocar o cidadão de novo em transtorno, o cara que não tem nada a ver, de repente, com o teu processo, vai quebrar calçada e tal, e etc. O que eu podia fazer? Sentar em berço esplêndido, né, e falar, cara, é isso, depende da prefeitura, 90 dias, acabou, né? Falta de accountability, né? Cara, o que o nosso time faz lá? Cara, o que eu posso... Aí entra a sopinha de letrinhas que nos ajuda, né? Putz, tá bom, eu vou revisitar o processo de forma tradicional, eu vou fazer um lean lá para entender, putz, os 5 porquê. Cara, eu vou usar todo o arsenal, todo o ferramental, cara. O que eu posso fazer para a prefeitura aprovar esse negócio mais rápido? Cara, eu tenho uma condição prévia antes, que eu posso mandar um planejamento para a prefeitura, buscar uma pré-autorização para eu conseguir diminuir o lead time. Ferramentas que a gente vai utilizando para, no fim, endereçar a experiência do cliente. O nosso desafio, enquanto área de experiência do cliente aqui, é dividir o accountability, né, com a turma. Falou, galera, espera aí, ó. Você precisa pensar na experiência que o cliente está tendo e não só no seu trabalho, que é fazer a obra gastando o menor dinheiro possível. Cara, como que o teu cliente vai ser impactado com isso? Ô, vendedor, cara, beleza, agora a tua meta, né, você não vai ganhar mais 100% da comissão na venda. Você vai ganhar 50%. Quando instalar, você vai ganhar os outros 50%. Então, você vai ficar aqui enchendo o saco da empresa inteira para você garantir que a instalação aconteça. Que aí você vai arrumando mecanismos, sem usar a palavra difícil, né? O accountability aqui, para falar, galera, tamo junto. Né? Sim, sim. No final, é a experiência do catalisando cliente. essa necessidade, né? Deixando mais... Democratizando, Sim, socializando, né? E tem um jeito mais bruto de fazer isso, né? E por bem, né? E aí nenhum mérito meu nessa história, porque antes de eu chegar já estava lá. Oi? Bruto, você fala... Porrada. Trivela. 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 Acerta o dedinho. Soco de trivela. Nível trivela ou... Soco de trivela. Nível de trivela? Trivela, ué. Parece uma naja, ó. Ó, ninguém consegue fazer isso. Ó.
Uma naja. Que é, cara, a gente mede, né? A satisfação e a experiência do cliente. E nenhum colaborador da Comgás hoje não tem nos seus itens para bonificação, tem nos seus itens para bonificação o NPS. Você fala, beleza, quer ganhar bônus? O NPS tem que ser bom. Como que o NPS é bom? Aí cabe ao meu time fazer um processo adequado de um momento de medir e a forma de medir e auditar esse processo aqui para que, putz, cara, eu estou medindo de uma forma fair. Esse NPS, o momento da jornada, a base que a gente investiga aqui, ela reflete a jornada que a gente tem, então é justo. Se o NPS está bom, a experiência do cliente, consequentemente, está boa. Pagar. Então você vai ser melhor remunerado por isso. Entregou uma experiência ruim, pênalti no seu bônus. Entregou uma experiência boa, boa seu bônus. Esse é um accountability que funciona bem também. Isso é um movimento interessante. Acho que Muito bom. As pessoas são estimuladas de diversas formas, né? Eu acho que tem essa coisa de você ter a bonificação. Eu acho que isso é um movimento interessante. E tem também o jeito de você olhar para mobilizar as pessoas pelo propósito da entrega, né? Assim, cara, você tem um produto. Cara, nosso objetivo, a questão da clareza, né? Cara, nossa clareza aqui, nossa visão é entregar algo que resolva o problema desse cara dessa forma. Perfeito. Você entende o impacto que você está gerando? Você entende o quanto de bem ou de mal você está produzindo? Perfeito. Isso também é algo que mobiliza, né? Eu acho que não é tão quantificável, mas é algo que produz movimento também, né? Claro. Na minha opinião, eu vejo que essa discussão de como você tangibiliza o resultado da experiência do cliente, ela está nas primeiras respostas que você deu, que é estar conectado à estratégia. Uhum. Se você deixa a estratégia de experiência do cliente desconectada com o seu negócio, cara, aquilo ali vira, de fato, só um número. Cara, vou aferir um número porque eu preciso aferir aquele número porque é uma vaidade. Perfeito. No final do dia, se você está desconectado a qualquer indicador, desconectado com a estratégia, vira vaidade. Isso aí. Eu tô medindo NPS pra quê? Cara, tô medindo NPS porque, pô, é legal. Mas não, cara, por trás dos bastidores, o NPS alto, ele indica que o cliente é um cara que ele é fiel, esse cara ele vai ter menos reclamações, Claro. vai ter uma força da marca. Então, por trás dos bastidores, você tem ali indicadores de resultados que são claros para a empresa. Mas, de novo, se estiver desconectado, isso não funciona. Sem dúvida. Aí duas coisas. Se estiver desconectado, isso te dá essa coisa de você se perder. Se perder, exato. Distração. Vira uma distração. Esse era um ponto que eu ia dizer, né? Aí o primeiro layoff que tiver, você tá na pista, né? Exato, Então, porque cara, está desconectado com a estratégia. É isso aí. Esse cara não gera valor pra minha estratégia. Ponto. Putz, Porque você agora- nunca discutiu isso conectado à sua estratégia. Cara, tem um time de experiência do cliente, tem um time de tecnologia, tem um time de produto, tem um time de X, de qualquer coisa, whatever. Esse cara gera valor para minha estratégia. Ele não vai fazer parte, não vai ser a primeira linha de corte no layoff. Cara, fazendo todas as recessões aqui, as ressalvas, desculpa, aqui a gente viu, né, um momento de aperto que, independente de estratégia ou não, teve empresa que, cara, não teve opção, né? Teve que cortar. Então, não é um extremo parecer que, putz, todo mundo que fez layoff tá longe da estratégia, né? Não é esse lugar. Não. Né? Não é uma discussão sobre isso. Até mas... porque de fato não é sobre isso. Exato, né? E o outro ponto eu esqueci completamente, né? Porque eu tava entrando nesse assunto aqui, mas se ele voltar, ele vai voltar aqui na minha cabeça. Eu vou Então, lembrar. se você quer que faça voltar, o momento é agora, porque, gente, estamos há quase 2 horas trocando essa ideia aqui. Caraca. O tempo passa voando. Que horas que são agora, ô Rafa? Agora, 23 horas e 24 minutos. O podcast é Que atemporal, né? isso? Mas se a minha esposa ouvir, ela tem que saber que eu tava 23 e aqui. 24, fique tranquila. 25 está aqui agora, ó, conosco. acabou de virar. Boa. Mas eu acho que um recado importante dessa história toda é, cara, qualquer tipo de indicador desconectado da estratégia, no fim, Distração. é distração. É uma distração. É vaidade, Ego. é ego, é qualquer coisa que não te leva pra frente. Conector, objetivo, indicador tem que estar conectado à estratégia, tem que te movimentar na direção da estratégia, tem que ajudar a movimentar a empresa. Perfeito. Então, no fim, todos estarem falando da mesma coisa. O exemplo que você falou, tá todo mundo olhando para a questão de segurança. Por quê? Porque isso é um indicador super importante. aí. No Porque final, explode. Explode. Isso aí. Explode, O lógico. cara, você não entrega o Eu produto, entendi que você mata. eu não entendi que Se eu não você posso mata o colocar a mão. consumidor. Eu entendi que eu não posso colocar a mão nele. Em última instância, é sobre isso que a gente tá falando. É verdade, é verdade. Eu lembro o que me chocou rapidinho, né? Sobre segurança, né?
o presidente, no encontro com todos os líderes ali, falou assim, ó, galera, você é líder, você é exemplo. Se você atravessar fora da faixa, é uma falha grave de segurança. Eu falei, porra, eu entendi onde que eu tô, cara. Cara, atravessar fora da faixa, olha o nível. Cara, por quê? Existe uma regra, existe um procedimento. Atravessar na faixa é seguro, fora da faixa não é seguro. Os acidentes acontecem, em sua maioria, quando a pessoa está atravessando fora da faixa. É um cara que está tá na rua com o uniforme da Comgás, dando um exemplo de uma coisa que é insegura. Pensa você enquanto cliente, fala, cara, se esse cara faz isso aí, imagina que não estiver cuidando do produto que explode aqui na minha casa, né? Então, de novo, né? É um exemplo, uma ação, um indicador, a gente controla pessoas que cruzam fora da faixa. Cara, um indicador desse, como ele reflete a minha estratégia. Então, é o cara lá, o faxineiro, que está lançando foguete, né? É o apertar do parafuso que vai fazer a diferença no objetivo maior. Cara, isso que você acabou de falar me deu até um insight que agora que eu tô praticando bastante esporte, né? Eu gosto de fazer esses paralelos, né? Não, calma aí. Porra, vai. Eu tô praticando muito esporte aqui. Não, mas peraí. Aí mete um vai. Não. Inclusive, vou comer um carbo agora, leve. Não, mas peraí, mas pra quem corre... Renanzinho, qual que é seu tempo, Renanzinho? Dos 21, dos meia maratona. 1:28. 1h28. Significa quanto quilômetro por hora, mais ou menos? Você sabe? Só sabe o pace. Ah, dá uns 15. Tenta correr 15 km por hora, 1 minuto. 14, Faz esse teste aí, depois vocês vão ver. O Renan tem lugar de fala. Isso aí, bro. Sim. Vou deixar os caras te zoar, não. Mas é legal, porque, Parabéns cara, você aí. começa a trazer... Deu certo, viu? Não, a gente vai correr junto, pô. Não, vamos não. Vamos marcar um treino. Não vamos. Não tô nesse lugar aí. Não. Mas é legal que, cara, igual você comentou, cara, eu tenho o objetivo de cumprir uma maratona, 42 quilômetros. Qual o pace? Não, foda-se, não quero, eu quero só cumprir. Esse é o meu objetivo. Não, mas agora não, agora eu tenho um tempo. Então, pô, agora o pace é importante. Então, cara, tem que estar acompanhando o pace ali no momento. É a mesma coisa de jogo de futebol, cara, você quer ganhar o jogo. Mas, porra, tem posse de bola de 90% do outro time. Mas você ganhou o jogo, cara, beleza, pode ser que tenha alguma coisa errada, mas, cara, você cumpriu o resultado. Mas pode ser que tenha 90%, não é normal. Chama atenção, né? Vale a pena você dar uma olhada. Eu acho que é legal isso, você cumpriu o objetivo. O objetivo é fazer gol. O objetivo é sair com o resultado, né? Sair com o caneco. É um indicador de distração. Boa. Bom demais. Bom, vamos fazer uma rodada final aqui sobre esse episódio. Zé, suas expectativas elas foram cumpridas, cara? Sensacional, 100% cumpridas. Foi um episódio, uma oportunidade legal de contar causos, né? Acho que a gente falou muito sobre a questão de experiência, foi muito legal discutir um pouco, ouvir a tua história de carreira, legal pra caramba, falar um pouco também para aquele cara que tá em casa pensando em como desenvolver a carreira dele, e, enfim, buscando exemplos, eu acho que isso é super interessante. E o recado final é accountability, né, cara? Se você tá se posicionando no mercado, é importante que você tenha uma visão clara de quanto você gera de resultado. Como é aquela coisa, né? Todo mundo é responsável pela sua própria empregabilidade, pelo seu próprio crescimento. Então, a accountability é o que vai, de fato, te mover para frente, para cima, né? Caraca, hein? É isso. Caraca, hein? Então, obrigado aí, Trevisan, pela Pra presença quem? aqui. Foi um prazer, cara. Prazer foi meu, obrigado. Vai lá, Caramba, e Renanzinho. vocês estavam usando o Zé aí, hein? Manda ver. Caramba, hein? Gastou o Zé. Porra, hein? Não, porra, episódio sensacional, fantástico mesmo. Agradecer aqui o Trevisan. E eu acho que é legal, né? Porque o cara falou pra caramba aqui, né? Às vezes quem tá ouvindo... Porra, falou pra caramba, disse que você não deu oportunidade pra ninguém falar, hein? Desculpa aí. Ó o feedback. Então, eu só queria Não, dizer feedback. obrigado, pessoal. O cara falou pra caramba, né? O cara... E o nosso forte aqui nesse podcast é tratar bem também a galera que vem. Experiência do convidado. Experiência aqui. do convidado. Não, mas ele falou bastante coisas legais. Nem todas, né? Mas algumas foram. Né? Não, a maioria, todas. Mas você vai é que levar as pessoas uma que estão vendo dedada, de mano. casa, quem vê de casa, acha que é muita teoria, né? Muito blá blá blá. Mas, pô, quem já trabalhou perto dele sabe o quanto isso é real e o quanto ele pratica. Então, acho que é legal isso, né? Trazer essa visão de que, pô, ele trouxe muita coisa prática aqui. Eu acho muito legal. Boa. Bom, a minha análise pra esse episódio, como sempre eu falo, mais um MBA que eu faço aqui. A gente falou bastante sobre a questão da Ele fala ser liderança. pra todos, tá? É Pra todo verdade. mundo. Sem nenhum mérito, então. Exato. A gente falou bastante sobre a liderança e o poder que a liderança tem sobre formações de time, sobre como se posicionar, sobre como liderar.
E a gente falou aqui no final um tema que pra mim cabe um episódio inteiro, que é sobre métricas de vaidade, sobre como estar desconectado da sua estratégia, discutir indicadores, e você, líder, se faz isso, cara. É aquilo, a distração é foco, perda de foco. Então, pra mim o episódio foi uma aula nesse sentido, cara. E agradecer você aí pela parceria. Foi um episódio muito bom. bom. Vamos lá, você faz o fechamento aí, se você quer entregar uma frase final pra quem tá ali, seja pra sua esposa ou pro público. Agora, 23h31. Suas impressões e uma frase aí final pra Isso, aquele cara vai que lá. tá em casa. Tá bom. Olha, é muito louco, né? Talvez porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu não sei se quem vai ouvir permite perceber o flow aqui, né? A gente saiu bastante do roteiro, né? que a gente combinou. A gente falou zero, só vamos falar de métrica, tá zero, né? Não tava na nossa pauta, né? Mas se o caminho foi por aí, né? Mostra que, de fato, é um assunto que vale a pena a gente ficar de olho aqui. Eu acho que a impressão é evite distrações, né? A gente falou bastante sobre isso. Sim. Cara, evite distrações. Resolva o problema, né, do seu cliente ou resolva o problema do seu colega de equipe, né? Do seu funcionário do seu time. Eu não gosto dessa expressão, né? Parece que a gente quer dono, né? De alguém, mas do cara que está no seu time, né? Que você faz a gestão, né? Eu ouvi uma vez e eu sigo isso como mantra, né? Quanto maior for o problema que você resolver, quanto maior for a bucha, maior vai ser a recompensa que você vai receber por isso, né? Eu tenho certeza que o dono da empresa onde eu trabalho aqui não queria fazer o Pix todo mês que ele faz para minha conta aqui, mas ele só faz porque ele percebe que eu sou capaz de resolver um problema que talvez ele não resolvesse sozinho. Porque se ele tivesse condição de resolver sozinho, eu não estaria lá. Essa lógica se aplica para tudo. Cara, se tem alguém fazendo Pix na tua conta todo mês, é porque você resolve o problema que esse cara não resolvesse sozinho. Se ele pudesse resolver sozinho, você não estaria contratado. Então, cara, vai pra guerra, a gente falou disso, né? Cara, e resolva os problemas que aparecerem para você com o olhar que a gente trouxe do propósito, né? Fazendo a recapitulação. Cara, eu não vendo gás, né? Eu vendo almoço, que é uma reconciliação familiar. Eu vendo um chuveiro quente, um banho quente. Pro Zé que tá fudido. Pro Zé que tá quebrado. Tá doente. Pode tomar um banho. Mas, ó, Zé... Entreguei resultado. Não, vamos reconhecer? Entreguei. Ó, Ó, Entreguei. entregou, pô. Treino é jogo, é guerra. Tá bom, eu vou ferido, mas eu vou foi ali sair. no banheiro, né? Sujou. Selva! Sujou o rosto de lama. É isso aí. E foi, galera, genuinamente, né? Sem parecer piegas aqui, um prazer enorme. Parabéns, né? Pelo trabalho de você. Cara, não é fácil. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui preferia estar em casa, né? Numa Hoje né? foi complicado. Mas... Ou brigando no futebol. Essas Tocando coisas. uma picape, um DJzinho, né? Cada um queria estar lá. Vocês estão aqui, recorrente, acreditando nisso, né? E multiplicando conhecimento aqui. Então, a minha palavra final é só de gratidão, né? Por aquilo que vocês estão fazendo. Me estendendo um pouco aqui, cara, eu tenho esse lance de, cara, multiplicar conhecimento. Para mim, isso é um valor pra caramba. E quando eu vejo o que vocês estão fazendo aqui, me identifico super com o propósito. Então, parabéns. Né? Legal, Vocês Muito são legal, cabeça. cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado de verdade. Prazer dividir a mesa com você. Bom demais. Bom demais. E último aqui, só agradecer o Dan. Hoje, nosso amuleto aqui tá nos Boa, bastidores com a gente, Danilo. E minha rede Oliveira. social? Ah, é. As pessoas- Olha lá, Não, outro isso aí, feedback não. ao vivo, hein? Tiago Trevisan, Rafa. Qualquer coisa, você me encontra. Não, sério? Simples assim? Ah, sério? O cara Procura aí, entrevista. não. Direto, mais assim, possível, diretão? não. Diretão, Thiago Se jogar Trevisan. Thiago Trevisan no Instagram, acha. Instagram. Ah, pode pôr. E no LinkedIn também Ah, acha. pode pôr. Não me siga no Instagram, não vai encontrar grande coisa. Eu só replico quando alguém me marca alguma coisa. Então eu não gero conteúdo. Thiago No LinkedIn, vai. Trevisan. Você é aquele cara que só fica vendo stories, não posta nada. Só fico vendo. Olha, TG Trevisan. Dorme com esse barulho, rapaz. É fácil. Assim, se a gente fizer o básico bem feito, a gente falou disso, né? É verdade. Será que faz sentido? Gente, obrigado. Até o próximo gente. episódio. Tchau, tchau.